Salve, salve, galerinha! Mais um episódio do Qualquer Um Podcast. Hoje quem tá aqui é o Gabriel, o Lucas e a nossa psicóloga querida Camila. Só antes de começar, lembrar o pessoal que hoje o título não tá de novo, mas é revezamento, né? Eu não sou titular, não vou estar em todas. Vai estar uma hora, mas tá calhando de eu estar... É, porque é pessoas mais próximas ao Stuart, uma hora o Tito, uma hora a mim... Cada hora vai ser um diferente. Não é nada... A gente vê na hora, de acordo com o que vai. É isso então, é que nem eu falei, hoje estamos aqui com a nossa convidada Camila. Camila, muito obrigado por estar participando com a gente hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho muito bacana esse tipo de projeto que vocês estão fazendo. Então eu agradeço muitíssimo. Bom, como eu costumo falar, olá pessoas poderosas. Eu sou a psicóloga Camila Bueno. Eu estou aqui hoje para bater papo com esses meninos maravilhosos. Justamente para poder falar um pouquinho da carreira, da psicologia, de como funciona. Estamos abertos aí para as dúvidas de vocês também. Né? Aqui pode tudo. Então, o que vocês quiserem perguntar... Hoje tá liberado. Tá liberado. Tá tudo liberado por aqui hoje. Fiquem à vontade, né? A minha profissão já traz muito isso, né? Dessa liberdade de expressão, de vocês trazerem as questões que vocês quiserem. Então, eu fico aberta aqui. Eu sou especialista em comportamento alimentar. Para quem me conhece, né? Eu sou bem ativa no Instagram, trabalho com isso. Então, transtornos alimentares no geral, emagrecimento, cirurgia bariátrica, né? E de formação, obviamente, sou psicóloga, né? Que engloba aí essa questão de todo esse comportamento alimentar. Mas estou aberta aí para vocês trazerem questões de psicologia no geral também. Fiquem à vontade. E Camila, assim como você falou pra gente se sentir à vontade, sente à vontade também. Fala de tudo. Tá em casa. Porque aqui é tudo nosso enquanto a gente estiver gravando. E é assim, eu queria saber um pouquinho mais, que nem você disse que é formada em psicologia, só que é focada em comportamento alimentar. Como que começou isso tudo? Porque eu tava vendo o seu feed, mano, é bem interessante. Tem uma história legal e, que nem você falou, é bem ativo, né? Eu acho que deve ajudar bastante pessoas. O Instagram, na verdade, ele é muito recente na minha vida, né? Eu comecei a dar movimento, dar cor pra ele em outubro do ano passado. E a gente passou por uma reforma, eu brinco, agora no comecinho do ano, né? Onde eu realmente comecei a me focar e fazer do Instagram a minha realidade, né? Comecei a mudar mesmo a minha forma de trabalhar e isso foi muito positivo. A psicologia ainda, os psicólogos têm um pouco dessa questão de sofrer preconceito por estar nas redes sociais e abrir tanto, né? É lógico que a gente tem uma medida, que a gente tenta manter um equilíbrio entre vida pessoal, porque o Instagram, ele é um local ali para divulgar fotos, inicialmente, né? E hoje virou uma rede. E tira todo o seu tempo. E virou uma coisa de trabalho, né? Também, né? E é algo que vocês comentaram que é bem bacana, porque assim, como eu tô lá por trabalho, eu nunca fui ativa em redes sociais. Nunca gostei. Né? Então, para mim, foi até um paradigma ser quebrado mesmo, ter que trazer o Instagram para minha vida. Né? Eu brinco, eu com as minhas blogueirices, né? Então, você vai almoçar, tira foto do prato. Você vai tomar café da manhã, tira foto do café da manhã. Você vai abrir a porta da sala, você tira foto, grava vídeo. Então, isso tudo para mim também é ainda muito novo, né? Como eu falei para vocês, é muito recente. E poder interligar a psicologia e abrir as portas para o mundo, porque o Instagram você lida com o mundo. Não adianta falar que você está lidando só com as pessoas ali regional, muito pelo contrário. Né? Todos os dias, eu posso dizer todos os dias, eu recebo contato de possíveis pacientes, né, que querem conhecer mais o meu trabalho e dificilmente é da nossa região. Né? Eu atuo em Mogi das Cruzes presencialmente, mas o meu consultório, eu falo que ele é aberto para o mundo, né? Então, eu tenho pacientes do Canadá, dos Estados Unidos, da Arábia, da China, da Coreia. São todos brasileiros e brasileiras que estão fora do país, né? Por trabalho, por vivência. E eu acolho esses pacientes, né? Aqui do Brasil, obviamente. Mas é bem bacana, porque o Instagram ele pôde me abrir essas portas para o mundo mesmo. E a maioria desses pacientes vieram pelo Instagram mesmo? Então, atualmente, a grande massa que vem realmente é pelo Instagram, né? Até por essa atividade que eu tenho, por essa abertura, por essa expansão, os pacientes acabam sendo o meu principal funil.
né? Vem de lá. Mas eu também trabalho muito com indicação. Então, as pessoas gostam do meu trabalho e elas indicam para outras pessoas. E a gente vai criando uma rede de apoio e de confiança, né? Então, assim, é bem importante. Mas o Instagram hoje acho que é uma das principais fontes de onde vem pacientes para mim, assim. E o interessante é que ela falou também que é no mundo inteiro que ela tem, né? Como ela tem aqui, Isso. os pacientes aqui, ela tem no Canadá, nos Estados Unidos. Bem distribuído na Sim, América, na Ásia. Vietnã. Eu tenho paciente no Vietnã, gente. Tá doido. Então, assim, são coisas que só a internet pode Proporciona. Poder proporcionar. causar, né? Né? Então eu fico muito contente, assim, e até pacientes, e possíveis pacientes, né? Pessoas que acessam meu Instagram e às vezes não têm condição financeira hoje de fazer a psicoterapia. Eu quis abrir esse canal, inclusive, para que elas pudessem ter, de certa forma, acesso ao meu trabalho, ao conteúdo. É lógico que olhar minha timeline, assistir meus vídeos, não significa que isso vai mudar a vida delas como uma psicoterapia mudaria, né? Auxiliaria. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é uma rede de apoio, né? Para que elas possam ter essa base. E eu acho que dá bastante incentivo também, porque tem muita coisa importante que ela fala que no feed, em algumas postagens, É uma algumas coisa bem artes. engajada também, assim, né? Uma coisa, tipo, não é... Não tem só o número, tem bastante gente participando, comentando, e você comenta bastante, responde bastante comentário, no caso, que eu vi. Eu tento, na verdade, né? Porque a minha rotina é muito pesada. Hoje, como eu atendo menos presencialmente, então, assim, eu tenho mais espaço, né? Chegou um momento que quando eu clinicava através de convênio, que eu chegava a trabalhar 12 horas ininterruptas por dia, né? O que era muito sofrido, de certa forma, e eu não tinha tanto tempo de me dispor aos pacientes, ao Instagram, às respostas. Então, assim, hoje eu tento me focar um pouco mais, né? Eu consegui modificar a minha forma de trabalho. O Instagram foi uma dessas ferramentas, né? Eu preparei muito bem o meu Instagram, o meu formato de trabalho, principalmente os meus atendimentos online, para poder fazer essa mudança de carreira. Isso foi, assim, essencial, né? Eu falo que se eu não tivesse hoje os atendimentos online, a nossa cidade, infelizmente, ela não comporta tão bem o atendimento presencial particular. São poucos psicólogos pra cá. Não, na verdade, tem bastante psicólogos, né? Mas, assim, a adesão, por exemplo, de valor pago por sessão na nossa cidade é menor do que em outros lugares. Então, assim, talvez não compensasse tanto. E os pacientes que vêm online, eles entendem o valor do nosso trabalho em um outro formato, né? Principalmente os que moram fora do país, por conta dessa questão da moeda, né? Que vem... E, né, então quem paga em dólar não é nada, né? Uma sessão que paga em dólar. Mas isso é bom pra quem recebe, né? Exatamente, mas quando faz essa conversão, né, para eles não é nada. Para o brasileiro, talvez ainda seja algo inacessível, né? Para alguns lares, para algumas pessoas. Infelizmente, a psicoterapia ela ainda tem um pouco disso, né? A gente tem as redes de apoio públicas, por exemplo, para as pessoas que precisam desse auxílio. Infelizmente, eu faço muito trabalho social, mas não dá pra gente também atender todo mundo. Eu tenho meus boletos, né, como diria o povo. Eu sempre tenho um paciente, 1, 2, 3, às vezes pacientes sociais, né, para quem eu faço esse tipo de trabalho, porque eu gosto, é uma coisa que eu sempre fiz, é uma coisa que eu pretendo sempre continuar fazendo, mas infelizmente a gente não pode abrir isso para todo mundo. Então, assim, é interessante. O Instagram, ele me trouxe essa abertura, né? Você falou até da questão do comportamento alimentar, né? Por quê? Quando a gente se forma lá na faculdade, é muito curioso, no decorrer dos anos, né? São 5 anos a faculdade de psicologia. A gente conhece diversas áreas que podem ser trabalhadas, né? Então, tem a área social, tem a psicologia jurídica, tem a clínica e entre outras milhares de formas que você pode trabalhar com a psicologia, né? O RH, que é dentro da empresa. Então eu falo que assim, o psicólogo ele é bombriozão, mil e uma utilidades, né? Em todo lugar cabe um psicólogo. Em qualquer lugar é interessante essa atuação do psicólogo. Desde o começo eu sempre soube que eu queria psicologia clínica, né? Mas eu passei por diversas áreas que eu imaginava que eu poderia trabalhar com a psicologia clínica. Então, né, de início eu não sabia direito se eu ia trabalhar com criança, se eu ia trabalhar com jovem, o que eu ia abordar dentro da clínica, né? Se eu ia trabalhar com autoestima, com relacionamento, e é importante.
Quando eu iniciei meu Instagram, lá atrás, antes de eu começar a engajar mesmo ele era aberto, né? Eu brinco que o psicólogo é igual quando a gente fala de ir ao médico, né? Então você passa no clínico geral. Então ele sabe de tudo um pouco, mas ele não é especialista em nada, né? É a mesma coisa o psicólogo. Tem um psicólogo que é generalista, ele vai saber lidar com tudo um pouco. Mas como eu trabalho, por exemplo, com comportamento alimentar, então eu tenho outras demandas, até porque ao redor do comportamento alimentar vem outras demandas, né? Então ninguém chega com uma compulsão alimentar, ponto. Né? Geralmente essa compulsão alimentar iniciou devido a um trauma, um relacionamento abusivo, alguma coisa que foi iniciada em algum momento. O próprio preconceito também, né? Sim. Que eu vi, eu falei, nossa senhora, e eu vi as coisas que você passa, que você fala no feed, e, mano, não dá nem pra imaginar que tem tanta gente que tem, vamos dizer, quer esconder o corpo, que tem vergonha, que tem, por conta de outros preconceitos, tem um preconceito com si mesmo, né? Sim, até porque é um padrão, né? Eu falo muito da questão do padrão. É real, as pessoas, você tem que seguir um padrão. Vamos falar agora do auge da moda que é o preenchimento labial. Todo mundo tá com bocão. Tem gente que não fica bom. Não fica muito... né? Mas assim, é uma questão tão pessoal, e outra, isso também envolve uma questão de distorção de imagem. A pessoa, às vezes, ela perde totalmente aquela noção da imagem dela, de como que tá, do que é, porque ela quer seguir o padrão. Para nós, mulheres, é mais difícil ainda, né? Porque, assim, desde que o mundo é mundo, o que as pessoas colocam para nós? Que a mulher, ela tem que ter um corpo X, que ela tem que usar uma roupa Y, que tem que ser assim, que tem que ser... Eu garanto bem padrão mesmo, bem padrão, bem padrão. Eu garanto que vocês, se vocês pararem pra pensar, tem roupa que vocês têm no guarda-roupa de vocês de anos atrás, vocês continuam usando hoje, ninguém encana com isso. Pra mulher é diferente, né? A moda feminina, ela muda com uma frequência muito maior, né? Então, isso também faz parte de todo esse jogo de padrão, né? A mulher, ela tem essa tendência a seguir muito mais. Então, quando ela se vê totalmente aleatória, então assim, poxa vida, eu tô acima do peso, o meu cabelo não tá legal, eu isso, eu aquilo, ela começa a entrar naquela situação. E às vezes não é nem parte dela, às vezes parte de outras pessoas, né? Então, às vezes ela até coloca uma roupa, né? Fala, nossa, vou sair esse fim de semana, vou visitar um parente. E ela chega, a primeira coisa que a pessoa olha pra ela e fala, caraca, fulana, como você engordou, né? É verdade. A gente vê Acabou. bastante. E às vezes acaba nem sendo, talvez, tipo, na maldade. Às vezes sem querer, mas pra mulher Machuca, né? Significa muita coisa. E não, nesse caso, acho que nem só pra mulher, né? Quando a gente fala dessas questões, principalmente relacionadas a peso, é uma coisa que é meio geral, né? Isso, você não sabe se a pessoa já teve algum preconceito com isso, como que ela tá. Às vezes pra ela ali, opa, ouviu isso uma vez ou outra, tá tranquilo. Às vezes ela escuta tanto que já tá fazendo mal pra ela. Né? Tanto magro quanto... Porque eu acho que a gente também já, né, Stuart? Por questão do peso ser muito magro. É fora do padrão, não interessa, Entendeu? né? Se a gente for falar de homem, homem o quê? Tem que ter o abdômen trincado, tem que ter um braço... Tem que ter cabelo. Tem que ter cabelo, né? Não, mas é real. Pode ver, as pessoas, elas fazem uma imagem, né, do que tem que ser. Então, assim, pô, o cara tem que ser alto, o cara tem que ser assim, o cara tem que se vestir dessa forma. E é lógico, tem pessoas para todos os gostos, obviamente. Eu tô falando de um padrão mais generalizado, mais geral ali das coisas. Mas acho também que isso tá acabando um pouco também, né? Tá mudando, tipo, esse jeito de não ser mais tão padronizado e meio que, tipo assim, o seu corpo é bonito do jeito que é. Eu acho que tá mudando, já mudou um pouquinho, só que eu acho que é porque conta que tem bastante gente, que nem a Camila mesmo, lutando para que isso seja um pouquinho desfeito. Porque, querendo ou não, a gente vê muito ainda. Às vezes você acha que você tá se sentindo bem de um jeito, só que vem outra pessoa, comenta isso, aí você vai lá e, opa, vou mudar. Realmente. Entendeu? Eu acho que todo mundo passa e já passou por isso também. Eu acho que a bandeira, né, ela tá sendo levantada. A gente ainda não tá nem meio mastro, né? Eu, em outro período, até quem analisar o meu Instagram vai ver, né? Em outro período, eu trabalhei, eu fui por muitos anos acima do peso, né? Eu cheguei ao meu auge de 133 quilos e 400 gramas, que os 400 Nossa. gramas fazem parte, né?
E assim, é engraçado porque até uns 110 quilos, o peso sempre foi problema, não vou mentir, não. Sempre foi uma questão. Se falassem pra mim tomar limão com água morna de manhã que eu ia emagrecer, tava lá eu, né? É por isso que eu vi que tem bastante coisa relacionada. Faz isso que vai emagrecer, faz isso que vai... Sim, por quê? Porque as pessoas falam muito isso. Né? Se você for ver uma questão, uma rodinha de conversa de quem tá ali no churrasquinho, não sei o quê, sempre vai estar relacionado à dieta. Que dieta que você tá fazendo? Como que tá sendo isso pra você? As pessoas ainda têm muito esse tipo de diálogo, né? Esse tipo de busca. E daí na verdade, assim, eu passei por um processo cirúrgico, fui obrigada a passar por esse processo cirúrgico, o que pra mim foi essencial, né? Na época eu precisei, não foi uma escolha. Eu fui sempre muito contra a cirurgia bariátrica, totalmente contra. Era uma coisa que eu não cogitava na minha vida, sob hipótese alguma. E eu fui obrigada, na verdade. Ou era isso ou eu morria. Tinha um prazo de validade curtíssimo aos 20 anos. Tá doido. Então, ou era, ou era. E foi a melhor decisão que eu tomei na época. Muita gente me pergunta assim, e hoje? Você tomaria a mesma decisão? Você faria a mesma coisa? Eu digo que a Camila hoje, com a consciência alimentar que eu tenho, não precisaria deitar naquela mesa de cirurgia de novo. Uhum. Mas se eu fosse aquela Camila lá de trás, eu teria feito tudo exatamente igual. Eu sinto que eu não tinha força para sair daquilo sozinha mais, né? E que eu ia só ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. Ia só piorando. Só piorando, né? Então eu acho que naquele momento foi necessário, não me arrependo, né? Eu ganhei vida. A cirurgia bariátrica, ela me forneceu algo que eu nunca tinha experienciado, que era ter vida. E aí fez você mudar também o pensamento. E daí talvez tenha sido o que fez você montar a página, focar mais nisso. Não foi exatamente o que me fez montar a página, né? A página veio muitos anos depois. Mas foi o que me deu o gatilho de lidar com o comportamento alimentar. Eu entendi que a minha história, que a minha vivência, que a minha experiência, ela poderia ser algo para outras pessoas, algo motivador, algo que pudesse auxiliar essas outras pessoas, né? É óbvio que cada um tem uma forma de lidar com isso. Eu recebo ainda muitas críticas sobre o fato de eu ter feito cirurgia bariátrica, né? Como alguém que fala de comportamento alimentar, mas cirurgia bariátrica também é comportamento alimentar. Né? As pessoas têm muito preconceito sobre a cirurgia, assim como eu tive lá atrás também. Muito preconceito porque as pessoas não conhecem, né? Então elas não sabem. Esses dias eu postei um vídeo, alguma coisa, não lembro o que era, e uma pessoa comentou assim, então quer dizer que quem fez cirurgia bariátrica também é preguiçoso, né? Porque a pessoa foi procurar a via mais fácil. E a hora que eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, o quê? A via mais fácil? Você tem que deitar numa mesa de cirurgia, né? Você não sabe se você vai acordar. Porque, não né, sabe gente? O que tá acontecendo, não tá nem vendo. Você extrair um dente já é perigoso. Imagina você fazer uma cirurgia de grande porte, igual a cirurgia bariátrica, né? Não é das menores e mais simples, né? Uhum. E fora que as pessoas não têm noção. Então elas falam assim, eu escutava muito assim, o primeiro mês de dieta líquida, né? E eu escutava assim, fala sério. Se era pra você viver assim, tomando caldinho, não precisava nem ter operado. Eu sempre falo, a dieta líquida pós-operatório é igual quem quebra uma perna. Daí você vai lá e faz uma cirurgia. Você não vai sair correndo da mesa de cirurgia. Você tem que cuidar daquele membro que você operou. Né? E você tem que cuidar, porque se você sair correndo, você vai machucar sua perna de novo, você vai se machucar. Ninguém quer isso. E a cirurgia bariátrica é exatamente isso. Né? Você toma seus caldinhos ali no começo para você poder curar esse estômago, para você poder deixar ele bem cicatrizado, para depois você iniciar o processo de emagrecimento. Que ele é completamente rodeado de muita reeducação alimentar, né? Então você tem que modificar toda a sua alimentação. Rotina também. Rotina, exercício físico, tudo isso faz parte. Mudar 100% na verdade, né? Completamente. E por isso que não é tão fácil quanto falam. Não é só você chegar e fazer cirurgia. Vai chegar e falar assim, vou ali fazer a cirurgia agora e já volto. Então, do mesmo jeito que, por que fez a cirurgia então, se você está tratando de comportamento alimentar? Só que não é fácil fazer essas coisas. Tem gente que mesmo fazendo isso, às vezes não consegue. Se você quiser também explicar um pouco como é que é o
Sim. como é que é a caminhada, assim, até você caminhada, chegar a fazer... É engraçado que muita gente se surpreende quando dá de encontro com as cartas, que a gente tem que angariar algumas cartas pré-cirúrgicas, né? Então, geralmente do nutricionista, do psicólogo, do cardiologista, né? Do próprio cirurgião, ele tem que fornecer a carta autorizando você. E tem alguns que tem o pneumologista também, endócrino e tudo mais. Daí quando a pessoa vê que lá tem a carta do psicólogo, fica todo mundo, por que um psicólogo? O que psicólogo tem a ver com isso? Primeiro, se vocês forem analisar qualquer pessoa que tem uma questão com excesso de peso, principalmente, vocês podem ver que isso está diretamente ligado ao emocional dela. Abalada totalmente, né? Exatamente. A pessoa ela vai ter várias questões que fizeram ela chegar àquele ganho de peso absurdo. E o pré-cirúrgico, ele já inicia, na verdade, com esse cuidado. A psicoterapia, ela é essencial. Muita gente me pergunta, como que você não teve reganho de peso? Como que você não voltou a engordar tantos anos depois e você não voltou a engordar depois de fazer a cirurgia? Porque muita gente volta a engordar. Porque eu descobri na metade do caminho que eu tinha que cuidar da minha saúde emocional. Senão, realmente, eu acho que eu teria voltado a engordar. Eu tive que criar consciência alimentar, entender como era a minha alimentação, por que eu estava me alimentando daquele jeito. Até no meu feed, né, a primeira coisa que está escrito lá em cima eu não quero saber eu não quero saber o que você come, eu quero saber por que você come. Gente, não me faz diferença nenhuma se o paciente vai comer uma barra de chocolate branco ou de chocolate preto. Eu quero entender por que ela tá comendo uma barra inteira de chocolate. Eu vi, o meu só comer em pedacinho, né? Dividir. Tem você vários... até aproveitar mais. Exatamente, porque o que acontece? A consciência alimentar é baseada exatamente nisso. Da gente conhecer, entender, saborear o que a gente tá comendo. Porque com o nosso dia a dia a gente come muito rápido, a gente vai longe, menos a consciência alimentar. Mas retomando essa questão do pré-cirúrgico, né? É muito importante ter esse cuidado, né? Você entender o processo que você vai passar, que é uma cirurgia de grande porte, que ela tem seus riscos, que ela é um dos últimos, assim, gritos de desespero que a gente dá em relação ao emagrecimento, né? Então é muito importante, é um processo delicado, um processo muitas vezes demorado. Eu sempre falo, desconfiem se o médico vai operar vocês em 1 mês e meio depois que você passou na primeira consulta, porque não funciona desse jeito. Por isso que a gente vê muitos casos que acabam tendo esse reganho de peso e outras coisas, porque essa pessoa não foi preparada. Eu não recebo muito paciente no pré. Eu tenho muitos pacientes de pré-cirúrgico, mas não é a minha grande maioria. Minha grande maioria é do pós. Quando eles acordam, passam os dias ali e percebem que eles não vão dar conta sozinhos. Que eles precisam desse suporte emocional. Né? Então, assim, às vezes até paciente me procura, né, para eu fornecer a carta pré-operatória e eu falo, gente... doutora, quanto que custa pra você me dar uma carta? Só fazer a carta. Só fazer a carta. Eu falo, não. Né? Geralmente, no mínimo, eu coloco um mínimo de 10 sessões. Já reiterando que se chegar a essas 10 sessões e eu identificar que o paciente não está preparado, a gente vai dar continuidade. Ai, que absurdo. Absurdo é você passar por um processo desse sem estar preparado. Eu te liberar e você não estar emocionalmente, é uma responsabilidade da minha parte. E você depois ter reganho ou você se alimentar de forma inadequada no pós-cirúrgico, que hoje a taxa de mortalidade da cirurgia é muito baixa. Mas a taxa de mortalidade pós-cirúrgica não é das menores, porque é onde o paciente come. Ele começa a ficar desesperado, né? Sim, o paciente se desespera. Né? Então, assim, eu conheço vários casos de pessoas que faleceram no pós-cirúrgico, não por erro médico, mas por falta de cuidado emocional. Porque a pessoa... Gente, eu já vi gente batendo feijoada no liquidificador. Nossa. Pra poder tomar no pós-cirúrgico. É doido. Eu já vi gente que comprou com 7 dias uma porção de batata frita. E comeu. E lógico que aconteceu o pior. Né? Porque imagina, você tá lá com o teu órgão todo costuradinho, todo grampeadinho, e entra a porção de batata frita. Ele faz... Tudo de uma vez, só assim já. Logo que nem você falou, uma semana depois. Sim, é impossível, né? O estômago, ele tá preparado para aquilo. Então, vocês imaginam o psicológico ferrado que essa pessoa tem que ter para passar por esse processo de pós-cirúrgico. Eu não tinha noção disso não, mano. Tá doido. E Camila, e no seu pós, o que foi mais difícil para você? Você falou, tipo, mano, isso aqui eu sofri...
porque era muito difícil pra mim. Vocês sabem que é uma pergunta que muita gente me faz. Eu acho que eu tava tão preparada pro meu. Eu queria tanto operar quando eu decidi operar, que é lógico, a fase líquida não foi das mais fáceis, eu acredito que não. Mas eu acho que é a mudança que a minha vida começou a ter, né? Então, assim, eu lembro que na época, por exemplo, eu tinha um relacionamento muito longo. E logo que eu operei, esse relacionamento acabou. Então, eu me vi sozinha ali naquele período, foi muito difícil. Na época também eu trabalhava, eu tinha uma loja. E a loja começou a não ficar tão bem. Então, assim, as questões emocionais, elas tomaram lugar até no processo cirúrgico. Então, eu não senti tanto, né? Eu lembro que foi muito difícil pra mim também aceitar meu corpo. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Que é um tabu, assim, e muita paciente me traz isso. É engraçado porque quando uma pessoa ela vê você de roupa e você é obeso, você é gordo, você tá com excesso de peso, a pessoa ela sabe, ela olha pra você e fala, uma pessoa gorda, né? A pessoa acima do peso. Quando você perde 64 quilos, assim como eu perdi, você fica com excesso de pele. Eu ainda, por ter feito a cirurgia muito nova, eu não fiquei com um grande excesso de pele, absurdo, que me incomode. No entanto, que eu ainda não fiz as reparadoras. Mas o que acontece? Geralmente, eu falo que foi muito tabu pra mim, assim, ainda mais eu tinha terminado recentemente um relacionamento, então eu fui conhecer gente nova, tava me achando a gatinha da parada e tudo mais. Toda. Não, tá toda, né? Saí do manequim 58, fui usar um manequim 40, falei, Caramba. cara, rainha do rolê, né? Só que daí me caiu a ficha de quê? Quando as pessoas me viam gorda, elas sabiam que eu era gorda. Isso não era uma questão. Quando eu emagreci, as pessoas não sabiam o que tinha por baixo daquela roupa, né? Então o excesso de pele se tornou algo que virou um tabu também. Né? Então eu sempre falava, meu Deus, será que eu tenho que avisar as pessoas com quem eu vou me relacionar que eu tenho um excesso de pele por baixo dessa roupa toda? Né? Porque de Contar roupa... que é por causa da cirurgia. explicar. Então, na verdade, eu tive que virar, todas as vezes que eu conheci alguém, tinha que explicar, olha, então, eu passei por um processo cirúrgico, e não sei o que, e blá blá blá. Então isso foi pesado. E também teve a questão da queda de cabelo. Né? Até hoje meu cabelo não é lá grandes coisas, né? Faço tratamento já há muitos anos. É uma chatice, né? Tem que ficar tratando o cabelo e parecer que melhora, daqui a pouco parece que cai de novo. Então nunca mais o meu cabelo foi o mesmo. E eu tinha um cabelão. Então isso pra mim foi difícil de lidar, mas eu também sabia desse risco. E fui preparada pra isso. Tô com consciência. Tava com consciência. Sabia o que era o pós e o contra, assim, do que... Sim. Eu já tinha, assim, gente, eu tinha estudado a cirurgia de cabo a rabo quando eu fui realmente decidir operar, né? Então, acho que esses foram os pontos mais cruciais, assim, que me pegaram depois da cirurgia, sabe? Acho que essas questões foram as maiores. E a grande maioria. Passar mal. Não vou dizer pra vocês que eu vivo passando mal, que nem a maioria fala. Água é uma coisa que as pessoas sempre trazem. Ai, como que é essa coisa da água pra você? Porque tem gente que não consegue tomar água rápido. Pra mim nunca foi uma questão. Sempre tomei água normalmente. Então, pra mim isso é de boa. Os alimentos... E eu tive que fazer vesícula com 1 ano e 3 meses de cirurgia. Então também foi um susto. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e já tive que fazer outra. Né? Porque grande. também. E a cirurgia de vesícula, né? A vesícula ela acaba sendo sobrecarregada por conta da bariátrica. Então diminui a ingestão de água, você come mais proteína. Então foi um susto ter que operar também. Mas aí eu já tava ali também no... Quanto tempo que você fez a bariátrica? 23 de maio foi 5 anos. 5 anos? Eu fiz em 2016. Nesses 5 anos, hoje você sente, tipo, realmente 100%, tipo, eu tô feliz. Porque não que você não seja antes. Entendi. Mas, tipo, hoje fala assim, tipo, tô bem, tô... É bem engraçado, eu falo muito sobre isso. Por quê? Eu falo que a Camila lá de trás, eu tive muitos pontos de felicidade, como você acabou de falar. E é engraçado isso, por quê? Porque tinha muitos momentos que aquela Camila se olhava no espelho e falava, caralho, que mulher, né? Maravilhosa, poderosa. Né? E tinha muitos momentos que era a minha síndrome de domingo à noite, que eu brinco, né? Que era quando batia aquela deprê, eu ia refletir minha vida e minha semana na solidão do domingo à noite. Nossa, domingo à noite pensa? Eu acho que Imagina a segunda-feira. Síndrome do domingo à noite. Não, eu falo que todos os canais parecia que só passavam coisas sobre
emagrecimento, cirurgia bariátrica. Parecia que tava realmente, tipo, era pra sempre. você mesmo, Falava, assim. Eu vi mano... bastante disso na Record, então. Não, Record, é de domingo? Esquece. Aqueles irmãos gêmeos lá que fizeram bariátrica, só passava essas coisas, parecia. Então, assim, me batia umas bads por estar acima do peso. Igual eu falo, eu era feliz, mas eu sempre que pudesse ter uma oportunidade de emagrecer, eu gostaria. Sempre isso me acompanhou. Hoje, tem dias que eu me olho no espelho e me acho diva maravilhosa, poderosa. E é óbvio que tem dia que você fala, meu Deus, jurou. Já aconteceu. Né? Se é essa pessoa, se acordou desse jeito, coitada de você, né? Seu dia vai ser a derrota. Então, assim, é natural. Hoje eu tenho mais qualidade de vida. Hoje eu percebo que eu aprendi a viver, coisa que antes eu não fazia. Antes, em diversos momentos, eu tinha vergonha do meu corpo. Eu cheguei em momentos, assim, já no auge da obesidade, que eu não gostava mais de sair, que nenhuma roupa ficava boa, que eu não me sentia confortável com nada, né? Então, você ia no play center, você não podia ir em nenhum brinquedo quase, porque você não cabia no negócio. Não, era neste nível. Você ia pegar um ônibus, a catraca do ônibus, tipo, porra, sabe? Não funcionava pra você aquilo ali, não te cabia, né? Fora que daí volta pra aquela questão do padrão. Você nunca viu o gordo inserido em nada. Em nada. Nada é feito pra ele. Ele não usa pasta de dente, porque no comercial de pasta de dente eu nunca vi um gordo, né? O gordo, ele não usa transporte público, porque catraca ele não vai passar, né? Então, assim, o banquinho de plástico esquece, né? Eu não sei quantos banquinhos de plástico eu já quebrei na minha vida, né? E hoje a gente, né, eu dou risada porque não tem como a gente chorar. Mas eu sei que para as pessoas que estão acima do peso, isso é um grande sofrimento. Até hoje. E vai continuar sendo. Porque o mundo não está preparado para o obeso. Eu acho que é uma coisa que poderiam resolver tão, vamos dizer, simples antes já, porque é uma coisa que não é de hoje, não é coisa que aconteceu hoje. Faz muito tempo que tem isso, né? É normal do ser humano. Um ou outro vai ser. Eu acho que a real mesmo é que só vai fazer quando realmente, tipo, um gordo pegar e fazer mesmo. Falar, gente, tá acontecendo isso tal. Tipo, resolva, entendeu? Não, tipo, alguém vai chegar, tipo assim... Porque o do ônibus mesmo, mano, é transporte público. Como que não tem? É uma coisa que não... Né? E tem espaço. Eles poderiam deixar uma catraca maior ou nem deixar a catraca. Fazer alguma coisa do tipo. Mas é que as pessoas querem que os gordos mudem. As pessoas olham o gordo como preguiçoso. Como uma pessoa que não faz questão da mudança. Como uma pessoa que não quer mudar. Então, eles não vão mudar o mundo pelo gordo. Eles querem que seja o contrário. seja o contrário. O gordo se encaixa, se é real. Exatamente. Que ele se encaixe naquilo. Né? Então, assim... E isso, né, não é só para obesidade. Hoje, a obesidade acima do IMC 40, ela é considerada até... digamos, vai bem, entre aspas, uma deficiência, porque ela tá incluída, né, nesse rol. Então, você vai no ônibus, tá lá. E você pode sentar acima do IMC 40. Preferencial, qualquer lugar, acima do IMC 40. Né? Então, na grande realidade, qualquer coisa que seja fora do padrão, sempre vai estar ali como... Igual eu sempre falo, gente, loja. Eu odeio a setorização. Né? Você entra dentro de uma Marisa, de uma Riachuelo, de uma Renner, devia ter do 36 até o número X. Eu fiquei sabendo recente disso que não tinha. Porque foi quando começou a vir bastante loja plus size. Aí que eu fui começar a entender, porque eu gosto um pouquinho de roupa, comecei a reparar e vi que nessas grandes marcas, não tinha. Eu realmente não Eles até têm, só que é setorizado. E é muito É pouco, também. sim, é reduzido. Mas vocês entendem o que eu falo? Que eu acho que assim, já que eles vão ter um público plus size, eles vão atender, então atendem todas as roupas. Daí quer dizer, você vai lá, você olha uma blusinha, tem o 36. Mas ela só vai até o 44. A partir do 44, já é outra setorização, é outro setor da loja. São outras roupas. Né? Então ainda não tem essa igualdade, não tem essa questão assim linear mesmo, né? É bem difícil. Bem difícil. Ó, a Marisa, a Riachuelo aí, ó. Por Fica favor, a dica, né? hein? Por favor. Fica a dica. Camila, mas, meu, é um negócio bem interessante. Mas eu queria saber um pouco mais também sobre a psicologia, né? Como que você Pode. entrou nesse Por que mundo? psicologia? Cara, por que psicologia? Não era psicologia, nunca foi psicologia. Eu sempre passei por psicólogo desde pequena por questões de familiares mesmo. E eu sempre gostei do trabalho de psicólogo, me sentia acolhida, me sentia em casa, com a grande maioria dos psicólogos que eu passei. Mas, meu, eu nunca cogitei a psicologia, eu sempre quis fazer direito.
E há quem diga que eu sou uma ótima advogada, inclusive. Já escutei isso até na faculdade de psicologia, quando eu entrei. O pessoal falava, por que você não tá no direito, Brasil? Né? Mas não, no terceiro ano eu mudei. Ia fazer jornalismo, que também não era psicologia. Bem área bem diferente, assim, né? Eu sempre sonhei em estudar fora, né? Em outra cidade, em faculdades federais, estaduais. Eu estudei muito para que isso acontecesse. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu fui barrada pela minha família. Tipo, você não vai morar sozinha fora de cogitação. A gente paga a faculdade pra você ficar aqui. E daí eu acabei pensando, daí eu descartei o direito no terceiro ano, pensei no jornalismo, o jornalismo não fechou turma. Minha segunda opção era psicologia depois do jornalismo. Por quê? Porque não tinha matemática, entendeu? Só porque eu não tenho matemática, então vou lá Depois eu descobri que tinha matemática. Tomei no Eu já nariz. imaginei, eu falei, ué, mas... Tem, gente, tem uma coisa chamada bioestatística que é o inferno. Mas enfim, deixa esse assunto para outro dia. E o que aconteceu? Eu ganhei uma bolsa integral em psicologia, né, por conta das minhas notas e tudo mais. Como eu disse, eu tinha estudado muito para vestibular. E eu falei, quer saber? Vou fazer psicologia. Não sabia se... Do nada, exatamente, do nada. Falei, vou Tipo fazer. assim, acordou e falou, hoje é um belo dia pra estudar psicologia. Pra ficar 5 anos numa faculdade que você não Viu lá sabe no- do que se trata. Viu lá no feed, lá na vida, tudo indicando psicologia. Ah, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos tentar. Começou a me perseguir, né? É a vida psicologia. dando sinal. É a vida. Eu lembro que uma prima minha, ela falou assim, o quê? Ela me ligou, ela falou, você vai fazer psicologia? Tipo, do nada, da onde você tirou isso? Eu falei, cara, eu vou. Dane-se o mundo. Pela primeira vez eu vou tomar uma decisão por mim. E fui. Eu passei 2 anos e meio da faculdade indo. Eu ia bem, sempre tirei notas muito boas, gostava até da psicologia, mas eu ainda não me via inserida naquilo. Aos 19 anos eu abri uma loja, que era também de moda plus, e eu amei empreender. Eu tenho uma veia empreendedora muito forte, eu gosto de empreendedorismo, e eu amei aquilo. Daí, quando eu tava com 2 anos e meio de faculdade, no 5º semestre justinho, eu passei por uma turbulência muito grande, uma questão familiar, meus pais se divorciaram, eu tava no auge do meu peso, foi mais ou menos a época que eu decidi fazer bariátrica, fui lá e tranquei a faculdade. Nossa. Falei, cara, não quero, da onde que eu tirei essa ideia de psicologia? Mas eu me dei o prazo de 1 ano. Se em 1 ano realmente a minha vida não tomasse outro rumo, daí eu queria voltar pro direito. A louca, né? Do nada. Né? Voltar lá pro começo. Lá pro começo. Daí eu falei, se em 1 ano eu realmente não der jeito pra minha vida, eu volto pra psicologia e termino. Eu adoro dar um prazo pra minha vida pra fazer as coisas, gente. Eu sou tento rainha dos fazer isso, prazos. mas nunca dá certo. Isso é muito difícil. E eu dei esse prazo e falei, vou trabalhar com essa possibilidade. E eu tentei mudar essa bolsa que eu tinha, né, da faculdade pro direito. E eles falaram, não, quer dizer, você já estudou metade de uma faculdade, agora você quer zerar a Ou vida. termina ou para. Ou para, foi muito assim. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? E daí nisso, eu me percebi ali na loja que eu não sabia se a loja ia dar certo, como não deu, né? Eu acabei fechando depois de uns anos. E daí eu comecei a falar, preciso de um plano B, eu preciso de um plano B, vou voltar pra psicologia. Bateu meu 1 ano ali, né? Eu tranquei mais ou menos em, tipo, abril daquele ano ali, acho que de 2015. E voltei depois em janeiro. Eu dei aquele semestre, na verdade, pra mim, aquele semestre e meio ali. E quando eu voltei, eu já voltei com outra cabeça. De tipo assim, eu não tenho um plano B. Ou eu termino, ou eu termino. No 7º semestre, eu comecei os estágios e comecei a clinicar. Eu nasci pra aquilo e não sabia, caramba. Eu amava o Tava dia. brigando com a vida pra ir pra outro lado. Exato. Tava brigando com ela mesma, Exatamente. tipo, não é, mas a vida fala assim, não, é sim. Isso, perfeito. Eu amava os estágios, eu amava atender. Eu me identificava de um jeito único, assim, era uma conexão que eu tinha com os pacientes, com os atendimentos, até com os relatórios que todo mundo odiava, eu adorava fazer. E os professores também começaram a me ver como alguém que tinha um potencial muito grande pra clínica. Né? Por isso que eu já saí de lá pronta pra clínica. Saiu grandona. Gigante já. Quem dera, não foi bem assim. Mas foi muito especial me descobrir ali. Foi incrível, foi assim, revolucionário pra minha vida mesmo. E eu lembro que na faculdade a gente escutava muito aquela coisa de assim, psicólogo passa fome. Eu escutei isso de professor já.
né? E quando a gente vai olhar a realidade dos convênios, você percebe que realmente tem gente que se sujeita. Eu dei muita sorte. Eu fui trabalhar numa clínica que me abraçou muito bem, me deu uma oportunidade muito grande, tinha um salário justo, se a gente for analisar com outros lugares. Então, para mim, foi muito importante essa oportunidade que eu tive. Né? Foi muito. E fora a experiência que você ganha, muita gente julga quem vai trabalhar em convênio, mas não, eu acho que todo começo é começo. A gente tem que ter humildade, a gente tem que entender qual é o nosso processo. Então, assim, realmente esse primeiro momento da psicologia para mim, mesmo sendo através de convênio, né, que as pessoas brincam, falam que o psicólogo se prostitui pro convênio, e em muitos casos se prostitui mesmo, porque se a gente for olhar a tabela mínima do CRP, o convênio não paga um terço. E sem contar que deve ter muita consulta, né? Sim, eu trabalhava 12 horas por dia, né? O pessoal brincava. Quantas vezes por semana? 5, 6 vezes por semana. 12 Fora horas por os dia. atendimentos extra, porque eu não parava nas 12. Então eu entrava na clínica às 7h30, 8 horas da manhã. Eu saía da clínica às 8 horas da noite. Tinha dia que eu não almoçava, tinha dia que eu não fazia xixi, eu não bebia água pra não ter que fazer xixi. Porque não dava tempo. Você ia entregar um paciente na recepção, o outro já tava lá te esperando. É muito cruel. O E convênio. atrasa pra ver só. Atrasa pra ver só. É um inferno na terra, né? Para pra fazer xixi. Que absurdo, né? Tá louco. Pois E quando eu saía às 8 da clínica, eu iniciava o atendimento particular às 8h30. Caramba. Você sair da clínica correndo, voando pra casa pra chegar aí. Meia hora, se pegar um trânsito já. Não podia, porque trânsito. Tá doido? Tá doido? Não pense em trânsito, pode falar Não trânsito. fala trânsito. Não, doido. Então eu atendia um paciente às 8h30, umas 9h30 e geralmente umas 10h30. Então eu terminava praticamente todos os dias 11h30 da noite os meus atendimentos. E tinha que estar na clínica às 7h30. 7h30, 8 horas. Todos os dias. Eu faço mestrado na USP desde que eu me formei. As quartas era o único dia que eu tinha livre, entre aspas. Porque eu ia pra onde? Pra São Paulo, né? Então, assim... Não é nada fácil. Nada fácil, né? E os meus momentos de folga, geralmente, que eu tinha, era só no domingo. Né? O sábado à tarde eu dava continuidade nos meus atendimentos particulares, saía da clínica 1 hora e ia dar atendimento particular. Então, assim, foi um período aí onde eu fiquei quase 3 anos, mais ou menos, nisso. E depois tive a oportunidade de dar vazão aos projetos que eu contei agora no começo pra vocês, que é Instagram, hoje eu atendo só particular. Atendo convênio também, mas com reembolso, né? Então, os meus pacientes fazem esse sistema de reembolso, eu dou recibo pra eles, eles fazem o reembolso depois diretamente com o convênio. Mas eu acho importante também, eu gosto muito de falar sobre essa trajetória, porque é importante a gente entender que tudo na vida da gente são fases, né? Eu acho que não é legal a gente olhar pra trás e se arrepender do que a gente fez ou deixou de fazer, mas a gente tem que entender o norte, o rumo, e a gente tem que sempre focar em crescer. Eu imagino que as pessoas que me conheceram nessa minha primeira fase de trajetória de carreira ali e tudo, acho que todo mundo sempre percebeu que meu lugar não era ali, das 8 às 8, depois das 8h30 até... Não, que eu realmente queria algo diferente, né? Então eu acho que a gente tem que entender. Psicologia, ela não dá dinheiro, realmente, para quem não sabe se estruturar, para quem não conhece os formatos de trabalho, né? Não vou nem falar de questão motivacional, de correr atrás, de aquilo, porque acho que a gente tem oportunidades ao decorrer da nossa vida também. Mas a gente tem que saber abraçar, né? A gente tem que saber se jogar, a gente tem que saber fazer do limão uma limonada, porque senão você fica ali com aquilo azedo. Né? Quando eu decidi ali, né, foi uma questão um pouco difícil para sair da clínica e tudo mais, né, até pelo apego emocional, eu sou muito emocional. Então você cria um apego emocional pelo lugar, pelas pessoas, por tudo mais. Então foi muito difícil essa saída. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que era momento de se reinventar. Então mesmo com medo, eu tinha que ir com medo. E eu falo isso sempre para os meus pacientes e para as pessoas que me buscam. Gente, às vezes a gente se vê em momentos da nossa vida onde a gente tá realmente ali na sinuca de bico. Que você fala, caraca, não tem para onde ir. Eu acho que pro psicólogo é até mais difícil porque, em primeiro lugar, você tem que estar bem, né? Pra ajudar outra pessoa, você tem que estar bem. Minha psicóloga, inclusive, mode on o tempo todo. Eu faço terapia já há muitos anos. Não foram anos ininterruptos. Eu tive períodos de terapia onde eu
Quando eu sinto que eu preciso voltar, já tive alta N vezes. Quando eu sinto que eu preciso voltar, preciso daquele respaldo, eu volto. Nesse momento, hoje em dia, eu tô em terapia, né? Tô resolvendo até essas questões de mudança de carreira, é muito difícil, né? Você se situar novamente, você empreender. Não deixa de ser um formato de empreendedorismo isso que eu faço, né? Onde eu sou a psicóloga, eu sou a secretária, eu sou a Tudo é do você. financeiro, tudo sou eu. Publicitário. Eu sou publicitária, eu sou a menina do marketing, Blogueira. da blogueira, né? Então é muito difícil, né? Eu brinco sempre com os pacientes, eu falo, gente, perdoa o WhatsApp, pelo amor de Deus, me salvou esse negócio de adiar áudio, agora adiantar áudio, porque, né, eu era a rainha de não escutar áudio. Porque eu sempre falava, daqui a pouco eu escuto. Daí quando via, já foi, já esqueceu, já passou. Vou nem falar o que aconteceu hoje. E a vergonha, gente, depois de responder a pessoa 15 dias depois, daí você esquece, perdeu o time, passou. Né? A sorte dela é que eu sou muito de boa. Não, e você é muito organizado. Aí, até que a gente pode conversar um outro dia. Organizado, não sei, mas a gente tenta, né? A gente tenta. Mas, ô Camila, o que nem se falou, você trabalhava praticamente 5 dias, 6 dias, 6 dias. das 8 às 8. Hoje, como tá? Sua rotina, como tá? Minha rotina, primeira coisa que eu me sinto, ó, a deusa rainha. Minha segunda-feira de manhã é off. Ninguém mexe com a minha segunda-feira de manhã, cara. Ninguém. Pode Começa ser semana animada já. Daquele jeito? o Papa querendo marcar sessão. Não, mentira, que às vezes uma ou outra eu deixo. Tem que pegar, abrir uma exceção também, não dá Às vezes pra ser... acontece, às vezes acontece. Mas assim, geralmente minha segunda de manhã é off. É um sonho que eu sempre tinha colocado em mente, assim. Nunca, até pelas minhas depressões de domingo à noite, né? Porque nossa, já era aquela correria, tinha que estar na clínica às 7h30 da manhã, na segunda-feira, aquela coisa muito louca. Não, então eu tiro minha segunda de manhã off. E daí, a parte da tarde, eu tenho os atendimentos. Eu tenho uma média de 6 a 8 atendimentos por dia, né? Quanto tempo? Duração? 1 hora. 1 hora. Tem dias que eu faço mais, às vezes tem reposição. Então, eu trabalho segunda-feira à tarde até bem tarde da noite. Eu ainda mantenho esse trabalho noturno. Nas horas vagas é onde eu cuido do Instagram, que também é meu trabalho hoje. O Instagram, ele se tornou meu trabalho também. O meu Instagram, gente, depois vocês quiserem seguir, é o @camilabuenopsi. camilabueno.psi. Um pouquinho. Vai aparecer ali em cima. Vai aparecer aqui, né? Acho que na câmera não vai aparecer muito bem, mas a gente vai A gente vai colocar na descrição do vídeo. Legal, @camilabueno.psi. E então o Instagram hoje ele é o meu trabalho também. Então eu tenho que me dedicar, eu me dedico a fazer as postagens. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. Então eu sempre tô com uma pós-graduação em andamento, eu não terminei meu mestrado ainda, é um processo longo. E eu sempre tô fazendo curso, atualizações e tudo mais fora, né, gente? Que eu cuido das minhas coisas pessoais, da minha casa. Então, segunda-feira à tarde até a noite eu trabalho. Terça eu atendo no presencial o dia todo também. Chego por volta de umas 9, 10 horas no consultório. E é o dia que eu termino 11h30 da noite. Terça-feira é bem corrido. Mas tenho minhas vagas durante o dia, consigo fazer minhas coisas, me organizar, marcar médico. Gente, eu consigo ir no médico agora. Vocês não estão entendendo? Vou no dentista, né? E dia de quarta eu sigo no mestrado, então todas as quartas eu vou para São Paulo ainda, lá nas clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, longe para um caramba. Do lado, pertinho. Do ladinho. Pois é. Quinta-feira eu atendo online basicamente o dia todo e sexta-feira eu faço uma pós-graduação. Começa às 9 da manhã, termina às 4 da tarde. A câmera ligada, o que eu acho um absurdo, quem precisa disso. Tem que ficar lá das 9 às 4 com a câmera ligada. E daí depois eu atendo paciente. Sábado eu atendo pela manhã também, geralmente presencial. Tenho alguns pacientes. E depois, fim de semana é meu. Já fala do lugar onde que é o presencial também, né? Pra ela poder... Eu atendo em Mogi das Cruzes, né? No Omega Mall, que é um prédio comercial que tem aqui na cidade, né? É um espaço bem bacana, onde eu tô lá esse tempinho na semana ali pra poder fazer esses atendimentos. E hoje sua agenda então tá cheia, tudo você mesmo controlando, presencial, né? Eu tenho, eu brinco, né, que minha agenda é coração de mãe. Então, às vezes vem um paciente muito desesperado, minha agenda, ela geralmente eu falo, né, que eu mantenho ela fechada, mas se tem algum caso ou outro, e outra, paciente é transitório, eu não seguro ninguém.
Eu vi que tá legal, que pode dar alta, não é o valor financeiro daquele paciente que vai segurar. Isso que até acaba perguntando também. Pra dar alta, é mais difícil, é mais complicado, mais fácil? É difícil porque às vezes o paciente não quer alta também, né? Não aceita, né? Não aceita. A maioria dos pacientes é bem difícil. Eu começo a fazer um processo de desligamento, que eu falo. Até porque eu tento ser o máximo de acolhedora. Então eu sei que os pacientes se identificam pessoalmente muitas vezes comigo, né? Então eles criam uma empatia, um carinho. Então às vezes é difícil fazer esse desligamento. Então o que eu costumo fazer? Eu vou espaçando. Então eu começo a sessão que era semanal, às vezes 2 vezes por semana, dependendo do caso, eu vou diminuir. Então se era semanal, a gente vai fazer 15 dias. Depois de 15 dias, a gente vai fazer 1 mês. Até o paciente perceber que ele não precisa de mim como ele acha que ele precisa. Né? Que ele já tá pronto pra voar, eu falo. Tá pronto pro mundo. Pro mundo, exatamente. E eu sempre reitero, as portas estão abertas. Não tem problema nenhum a gente dar alta pra paciente, o paciente volta. E tá tudo bem, é outro momento da vida dele. É porque já se identificou já, né, com o Sim, profissional. sim. E outra, eu acho que a melhor sensação que tem é ver uma pessoa que chegou acabada mentalmente com você e depois melhorando. Porque, por exemplo, eu não sei o que é psicólogo. Aliás, era isso que eu ia perguntar. O que é o psicólogo de fato? Porque tem muita gente que tem preconceito e acha que nem eu tava Coisa de conversando. doido. Isso, que nem eu tava conversando com o Stuart quando eu comecei a passar lá na clínica. Não no psicólogo, mas eu falei pra ele, o psicólogo, a gente começou a trocar ideias sobre. Inclusive, já falei várias vezes, cansei de falar, Lucas. Rapaz, precisa de psicólogo. Você precisa, passa no Ele psicólogo. sabe o jeito que eu sou com tudo. Vai lá, conversa. Não, Gabriel. Não sei o que. Aí ele chegou e falou pra mim, não, você não precisa estar mal pra passar no psicólogo. Exatamente. Você no bem também tem que inclusive, passar. que você falando, que nem eu trabalho na clínica, né? E lá tem bastante psicólogo, e quando eu cheguei eu tinha um certo preconceito. Eu via que nem negócio Ele do filme. tinha, logo que a gente começou a conversar, Porque, aí assim, depois ele começou pra mim, a passar. psicólogo é quando você tá morrendo, que você fica deitado na maca, assim, olhando pra cima, falando assim, ó. E eu achava que era isso. Aí, tipo, com o tempo, eu fui, tipo, vendo e tal. Eu falei, talvez... A gente tá no boom, né, da saúde mental. As pessoas estão começando a entender que a saúde mental ela é importante. Mas por muito tempo, psicólogo, psiquiatra sempre foi coisa de gente doido, né, na visão das outras pessoas. Né, eu brinco e falo para os meus pacientes, hoje pré-requisito para relacionamento é que o boy faça, inclusive, terapia. Se não fizer terapia, já risca da lista. Olha só, o Gabriel faz terapia, hein? Gente, o Gabriel faz terapia. Já fica a dica já, hein? Gabriel faz terapia. E eu acho que isso é muito importante, até porque a psicoterapia, ela traz pra gente um processo de autoconhecimento. Eu sempre passo um exercício pros meus pacientes que eu questiono primeiro. Você se conhece? A maioria fala, claro. Adoro pizza. Né? E brincadeiras à parte, todo mundo acha que se conhece. Mas, entrevista de emprego. A grande maioria aqui que tá escutando a gente já deve ter ido pelo menos uma vez. Esperamos, né? Que já tenha ido pelo menos uma vez na entrevista de emprego. Geralmente as pessoas perguntam assim, 5 qualidades e 5 defeitos. Só fala qualidade. Eu sou bom, sei falar com as pessoas, eu gosto de todo mundo, Ou sou feliz. a pessoa não sabe falar as qualidades dela e se enche ali de defeito e fica bugado na hora de falar qualidade e mente, né? Geralmente. Então, eu sou comunicativo, chega lá introvertidíssimo. Todo Né? preso. Todo preso. Por quê? Porque a gente não se conhece. E a psicoterapia ela é um processo de autoconhecimento, né? Eu brinco com as minhas pacientes que eu falo... Brinco não, porque isso é verdade. Mas eu chamo as minhas meninas de poderosas. E eu costumo falar que eu potencializo mulheres poderosas, né? Eu atendo homens também, mas a grande massa que me busca geralmente são mulheres. Então, por isso que eu falo mais para esse público. E por que eu potencializo? Porque todo mundo já é alguém. Todo mundo já tem pontos positivos e negativos. Mas a gente é criado, a gente é limitado muitas vezes a ter só em relevância os pontos negativos, né? Ou não entender quem a gente é de verdade. E a psicoterapia, ela traz esse poder. Fora que é lá que a gente entende os bloqueios que a gente sente, os porquês das sensações que a gente tem, né? Então, assim, realmente é libertador. Eu falo que o processo de terapia, às vezes, ele traz questões até que podem parecer negativas. Então, às vezes, eles afastam pessoas da gente. Por quê? Porque não é mais interessante para aquela pessoa ter você super potencializado na frente dela. Né? Eu sou a recordista de marido e namorado me odiar. Vocês querem ver um povo que me odeia marido e namorado, gente? Acho que se eles pudessem, eles juntavam tudo e me espancavam. Na moral, me jogava do prédio. Por quê? Porque eu potencializo mulheres a serem poderosas. E
eu sempre falo que homem adora mulher poderosa, desde que seja do outro, né? Porque a hora que a mulher dele se torna uma mulher poderosa, aquilo assusta profundamente, né? Então, assim, a psicoterapia ela traz tudo isso. E quando a pessoa já chega com uma queixa, né? Então, assim, por exemplo, no meu caso, comportamento alimentar, que é o que eu mais recebo. Então a pessoa já chega mais ou menos assim, então, acho que eu tô comendo de um formato que não é legal, eu tô comendo muito, eu tô comendo pouco, ou se não, um familiar que direciona essa pessoa, um psiquiatra que direciona essa pessoa para terapia. Então a gente trabalha justamente essas queixas, né? E quando a pessoa vem, tipo assim, olha, não sei, vim pra terapia, porque que belo dia pra fazer terapia hoje. Você pode ter certeza que aquela pessoa chegou ali com alguma coisa que a incomoda. No começo ela fica mais segura, não fala, mas depois... Depende. Tem paciente que chega vomitando, né? Com os 2 pés no peito. Você fica até Nesse tonto. caso é o Gabriel. Quando eu comecei, eu cheguei e já falei assim, ó, tá acontecendo isso e tal, penso isso e tal, e a psicóloga só olhava assim pra mim. Chocada em Ela, Cristo. tipo, caramba, às vezes eu nem preciso dela, eu falo, eu mesmo me respondo. Eu acho incrível isso. Você entende aonde é o ponto? É É incrível. a coisa que ela mais fica feliz. Ela fala, quando eu tô falando, aí eu falo, mas eu podia fazer tal coisa aqui. Ela fica tipo, Brother, parabéns. E é muito isso, porque quando eu falo que a parte principal do processo de terapia não é o que eu falo pro paciente. É a hora que o paciente tem a oportunidade de se ouvir. Porque quando a gente tá com as coisas dentro da nossa cabecinha, a gente não tá olhando de fora. A hora que eu tenho coragem de colocar aquilo pra fora, vomitar aquilo ali na sessão, é a hora que eu tenho a oportunidade de me ouvir e de me perceber, né? Falar, caramba, o que é isso que eu tô fazendo? Como que eu não vi isso antes? Como que eu não percebi antes? Quão abusivo eu sou e não eu tô um perceber. monstro. Muitas sensações emergem, né? Tem paciente, por exemplo, que sofreu trauma de infância que não lembra. Ele sente um bloqueio na vida, né? Vamos falar, sei lá, de abuso sexual, por exemplo. Tem gente que não lembra, que foi abusado quando era criança, mas sente um bloqueio para vários pontos da vida e não entende o motivo. E de repente na terapia, aquilo emerge, né? E a pessoa até, por isso que é importante a gente estar ali para poder direcionar, para poder lidar com aquelas sensações que a pessoa vai ter, né? E tem gente que me pergunta, mas cara, será que vale a pena? Eu tô com aquilo guardado e de repente eu vou trazer aquilo, né? Eu falo que a nossa consciência é como se fosse ali, né? O nosso aparelho psíquico é como se fosse um iceberg. Então, eu sou freudiana, né? Então eu acredito muito nisso. A psicologia tem várias abordagens, eu trabalho com Freud. E eu falo que imaginem um iceberg. Então ele tem aquela parte superficial, que é onde o Titanic bateu. Onde todo mundo vê. Onde todo mundo vê, exatamente. Aquilo ali é sua consciência. É o que a gente tá falando aqui, ó. Eu tô falando consciente. Eu sei o que eu tô falando pra vocês. Né? Vocês sabem o que estão ouvindo, vocês já começam a pensar em coisas quando eu falo. Isso é estar consciente. Aquela linha ali abaixo da água que a gente ainda enxerga um pouquinho, o iceberg ali abaixo, aquilo ali a gente chama de pré-consciente. Então sabe quando você fala assim, você lembra, cara, que a gente tava no rolê semana passada e daquela menina gata chegou pra você e falou assim, nossa, como você é babaca? Você fala, eu não lembro disso aí não. Você fala, falou, lembra aquela menina de saia branca, que não sei o que, você fala, ai, caramba, me chamou de babaca mesmo, eu nem lembrava mais disso. Eu tinha esquecido já. Eu tinha esquecido. Esse é o pré-consciente, quando você cutuca ele aparece. E tem o inconsciente, que é a parte do iceberg que ninguém vê. Que é a pior de todas. Que é onde... Mas é bom. Já chegou nessa? É bom. Você sempre chega, cara. Você sempre chega. É Você sempre. natural, né? E às vezes ele aparece. Pinceladas, né? Partes ali. E a terapia, ela vem pra usar mesmo. Pra poder acessar essa parte inconsciente que às vezes tá travando tanto a sua vida. Tá bloqueando tanto você. E o psicólogo, ele te ajuda a ter o melhor direcionamento em relação a isso. E hoje você só atua em relação ao comportamento alimentar, ou você também atende Então, pacientes? e até falar também, aproveitar isso, porque assim, na psicologia tem comportamental, tem TCC, tem... mais ou menos O coisa. seu... Eu sou freudiana, eu sou psicanalista, na verdade, Isso, né? sim. Eu trabalho com a psicanálise, com a linha de Freud, né? Olha, que os psicólogos me perdoem, eu vou ser massacrada agora. Vai ser cancelado. Vou ser cancelada, hashtag cancelar.
Pode me pôr no paredão. Bota no paredão. Não gostou, me bota no paredão. Eu brinco que eu falo que é muito difícil a gente colocar um paciente num molde, numa caixa. Então, assim, tem muito a luta das abordagens. As pessoas brigam muito, os psicólogos se matam por causa de abordagem. Eu respeito muito, né? Eu tenho, uma das minhas melhores amigas é comportamental. E a gente troca super ideia. Eu respeito muito a abordagem dela, ela respeita muito a minha. A gente consegue falar a mesma língua. Tem coisas que ela me fala que eu aplico com pacientes e super funciona. Então, assim, não tô falando que eu não sou psicanalista ou que eu sou misturebista. Não é isso. Eu respeito a minha abordagem, mas eu acho que não é justo com o paciente colocar ele numa caixa, né? Então, assim, eu sempre estou aberta a escutar o que as outras abordagens têm a me dizer sobre o caso também. Eu estudo cada caso, trabalho em cima de cada caso. Então, às vezes você tem que buscar fora da psicanálise. E tá tudo bem. Isso não significa que eu não sou psicanalista. Isso não significa que eu não acredito na minha abordagem. Significa que eu quero o melhor pro meu paciente. Né? São pontos diferentes. Mas você perguntou sobre trabalhar com comportamento alimentar, né? Hoje é meu foco de estudo. Né? Eu estudo os outros casos, então tem outras questões que os meus pacientes trazem. Como eu falei lá no comecinho, né? Um paciente com uma questão de comportamento alimentar, geralmente ela vem com outras questões enraizadas, né? Outras coisas aparecem. Então tem um pouco de tudo. Sim, Acho que acaba. até a maioria dos psicólogos tem. Não é, tipo, fala que tem foco, mas acaba. E também, pro pessoal também entender, né? Só porque ela é psicanalista, que se a pessoa for comportamental, tipo, não posso. Não posso ter. Não, vem atrás de um comportamental. Às vezes a pessoa tem preferência, porque passou a vida inteira com psicólogo comportamental e tem dificuldade de E passar age por de outro jeito, é outra É atenção. outro esquema. As abordagens são muito E diferentes. essa questão do, que nem você falou, eu não sei se eu entendi errado. A gente é leigo, Vamos lá. questão do ser freudiana, porque eu, por exemplo, em alguns livros vi citando Freud. Que é o pai Aí da depois psicologia. eu vi uma amiga minha que estuda psicologia postou o livro. Aí eu perguntei, fui me interessar quando eu pesquisei, eu fiquei louco. Eu falei, mano, o que é vai isso? enlouquecer, E é Brasil. muito legal as ideias dele, as coisas que ele passa. E uma vez já fui questionado de se trabalhar com psicologia, eu falei, eu acho que eu não tenho cabeça pra isso. Mas É bem complexo. bastante pessoas citam esse caso. Então, o que é isso? Freud é muito conhecido. Freud, ele é praticamente o pai da psicologia ali, né? Ele não era psicólogo, mas ele trabalhava muito essa questão, então ele mexia com hipnose e tudo mais. Enfim, tem toda a história do Eu Freud. vi, quem quiser ver, gente, vai pesquisar, vai ler os livros, porque eu vi por si É já muito achei legal, interessante. é Eu coloquei na muito listinha legal. lá. E eu me apaixonei por Freud desde que eu iniciei a faculdade, né? Eu me apeguei mesmo à história, tudo, eu gosto muito. Eu me identifico com a abordagem. Então é uma forma, na verdade, se seguir a abordagem da psicanálise, tem outros teóricos que foram complementando Freud depois, né? Mas eu tenho o meu coraçãozinho freudiano ali, então assim, é a forma com que eu abordo os pacientes, né? É meio difícil explicar a teoria em si, né? Assim, Muito complexo. muito complexo, exatamente. Mas basicamente eu sigo como se fosse uma discípula de Freud, eu brinco, Entendi, né? você vai seguindo Eu as vou seguindo as ideologias, ideologias, exatamente, né? A abordagem mesmo, que a gente chama abordagem teórica freudiana. os estudos que ele fez pro... Sim, eu acredito Ele tá no que doido. ele coloca para a mente humana, como funciona. Acredito no funcionamento da mente humana através de Freud. É porque eu vi tem a questão do... Putz, é que agora eu não vou saber falar. A questão que o cérebro tem, ele é dividido em duas partes. Tem o id, o ego, o superego, isso. Não, aí tem a questão da ação e... Da reação. Não, putz, eu esqueci. Nossa, eu esqueci. eu Eu vi tô o bom. Essa eu não vou poder te ajudar. Não, Essa também eu não É porque compreendi tinha muito questão, eu não bem. lembro se era ação e mental, não sei se tem alguma coisa a ver, só que eu sei que o cérebro era dividido em duas coisas, que uma tá no controle, que é o que você faz, e a outra tá no controle do seu emocional. Só que uma interliga a outra, você sempre Você pensa tá que é falando do id, ego e superego, só que em outro formato. e que eu ouvi outra Sim, de outro jeito. E que, na verdade, você sempre pensa que é o emocional, que tá, é sempre a ação que tá no controle, putz, esqueci totalmente. Isso que dá para de ler. É bem bacana. Então, né? E acaba sendo assim, o comportamento alimentar ele vai abranger outras questões. Eu recebo pacientes que não têm questões alimentares também, mas assim, são pacientes muito específicos. Geralmente vem por indicação, mas a grande maioria que vem pra mim realmente é de comportamento alimentar, é o meu foco Seu mesmo foco de atendimento. Né? E é bem bacana. E eu não trabalho só com o emagrecimento, né? Eu trabalho com outras partes também que são, né, bulimia, anorexia,
E os transtornos alimentares no geral. E a questão, você disse que está estudando sobre isso agora, está fazendo mestrado também, você tem vontade, quer ser professor ou quer apenas trabalhar? Na Gente, área eu mesmo? falo que como que eu vou ter um filho sendo autônoma? Eu preciso ter um CLT na minha vida, né? Não é uma vontade ter um filho agora. Sempre que eu falo isso, todo mundo fica, nossa, a doutora quer ser mãe? Né? Não, não é nem por isso. Mas eu falo que a clínica ela não te dá segurança de estabilidade financeira. Eu não posso ficar doente, porque eu não vou trabalhar. Se eu não trabalhar, Você não ganha. eu não vou receber. Tem o lado bom e o lado ruim. Do lado né? bom e do lado ruim. Hoje é uma das partes mais rentáveis, é o formato que eu trabalho, né? Se a gente falar de dinheiro mesmo, de rentabilidade, de salário, hoje o É formato que eu mais trabalho híbrido. e assim, é o que onde você vai ganhar melhor. É um dos focos, né? Ainda mais se você for online, se você trabalhar com essa questão de rede social. Mas não tem estabilidade. Então, assim, essa ideia de dar aula é uma coisa que eu sempre gostei. Eu gosto de expor, eu gosto de contar, eu gosto de trazer, eu gosto de explicar. Eu gosto da didática. Então pode ser que aconteça. Fechou. Mano, não, é muito interessante também o que ela E é falou. muita coisa também. Nossa, é muito. Não compete vocês dois, Psicologia é muito Tá cheio. complexo. E é isso, Luquinha, quer. Vamos para as perguntinhas? Ó, já vou Vambora. dar uma coisa. Camila, parabéns. Ai, Porque que teve. amor. Não, parabéns pelo seu trabalho também, porque não é fácil ser Não, não é uma fácil. psicóloga. E parabéns porque teve pergunta pra caramba, hein? Jura? Te juro. Olha. Pergunta pra caramba Teve mesmo. pergunta Tomara aí. que tenha uma lua aí, hein? Não, pelo a pincelada que eu dei aqui, tem umas. E eu acho que deu pra passar bastante Pra caramba. com o que você trabalha, o que que é a psicologia, o que que é o comportamento alimentar também, porque não é todo mundo que sabe, né? Não é todo mundo que imagina, acho que nem é outro mundo. Comportamento alimentar talvez é uma coisa que o pessoal ainda não. Acho que psicólogo é outro também. mundo, igual a gente falou, Não, muito não percebe, não liga preconceito. também o comportamento alimentar ao psicólogo, E né? eu, por exemplo, nem sabia que isso tinha a ver, nem sabia que psicologia tinha várias coisas no meio. Então, Várias. quando eu entrei assim, eu falei, eita, eu fui scrollando aí, Pô, eu fui será que é entendendo. psicóloga mesmo? Não, aí eu fui entendendo, aí eu pensando, eu falei, putz, pior que é verdade, né? Em questão de peso e tal. Faz sentido. Camila, só uma coisa que eu queria que você falasse pro pessoal que queira começar a estudar psicologia. O que pode, tipo, se preparar, entendeu? Preparar. A única coisa que, tipo, eu queria que realmente você pudesse dar essa dica. Sim, sim. Eu não vou falar que inicialmente a gente tem que, nossa, amar a psicologia e entender. Porque nem todo mundo vai nascer com aquela coisa, sabe, igual a gente fala da medicina, eu nasci pra ser médico. Desde pequeno ele falava que ia ser pediatra, cardiologista. Talvez isso não aconteça com você. Talvez você não perceba que você nasceu pra psicologia, e talvez você nem tenha nascido mesmo, né? Mas é interessante, se você tem vontade, se você quer experienciar aquilo, vai, né? Tem faculdades excelentes, mas eu falo que a faculdade não é o que faz o aluno. Quem faz o aluno é o aluno, né? É o que ele vai Acho que até experienciar. vice-versa também. O aluno que faz. Exatamente, a A faculdade, exatamente. Então é muito interessante, assim, como eu tive professores excelentes, maravilhosos, eu também tive professores péssimos que eu tive que buscar o conteúdo pra poder me atualizar, É, eu quem eu diga. né? Então, assim, eu acho que hoje, quem quer estudar psicologia, tem que experienciar a psicologia na prática, tem que ir lá, tem que buscar, tem que entender, tem que começar, né? E depois você percebe se é isso ou não também, todo mundo tem tempo de errar e aprender. Pode pegar e a vida Tentar, é né? muito longa aí, tem muita coisa pra Tentar, fazer. às vezes, ter uma experiência E ali outra, a mais maioria vai próxima. entrar na faculdade igual eu entrei com 17 anos na faculdade. Óbvio que eu não sabia o que eu queria da minha vida, né? Que também cobrança que a sociedade faz de que você tem que Também entrei com 17. é nascer difícil. sabendo o que Entrei um você quer na pouquinho mais vida. velho. Né? É isso então, pessoal. Busca. Ó, segue a Camila, hein? Segue a Camila Camila. Por favor. Bueno.psai, que não é Psy, é PSI de psicologia. Psicologia. Tá de certo? Psi. Isso mesmo. Psico. Psico. E pessoal, busque terapia que faz bem, é bom. Por favor, façam Ó, terapia. o Stuart tá falando, e eu É, pensava ó, que ele porque falava eu muito faço sobre isso. terapia. E é real mesmo, é bom pra caramba. E quando eu cheguei e falava com o Stuart, ele passava assim, não falava, daqui a pouco eu cheguei e ele falou, não, eu comecei a fazer, é bom. É bom, Eu falei, É bom pra caramba. Você fica meio receoso no começo, mas você vai entendendo e fala assim, o negócio é bom demais. Não faz, gente. Faz bem. Não Faz tão e quando busca você tá mal, Camila, mas hein? quando você estiver bem também, vai só pra poder. Ai, que gostoso. Conversar. Que bom ouvir isso. É Deixa bom eu- se sentir leve, né? Eu acho que faz você se sentir Caramba, leve. quando eu saí de lá, nossa, saiu incrível. Passei Até pensando mesmo, assim, meu Magro. Deus, o que tá acontecendo? É Tanto isso. que jogou pra fora. Então, pessoal, vamos lá fazer as perguntinhas. Bora. Camila, vou começar aqui, tá? O Barbosa Oficial, aquele que veio aqui com a gente. Saiu o episódio dele, ó. Esse que ficou domingo, hein, gente? muito bom, Domingo. ficou muito Assiste bom. lá quem não assistiu ainda. Que legal. Ficou muito bom dele. Ele fez 2 perguntas. Primeiro, como controlar a ansiedade sem depender de remédio?
Tem como, mas existem casos e casos, né? Então, assim, não, é algo que tem que ser analisado literalmente em psicoterapia e em conjunto com o psiquiatra, se for o caso. O psicólogo geralmente já vai fazer esse encaminhamento se ele achar que tem essa necessidade. Existem formas, sim, né? Então, tem respiração, meditação, outras técnicas que a gente utiliza dentro da psicoterapia, mas tem casos de ansiedade que só são tratados com o acompanhamento. Quando é uma coisa bem mais severa, Exatamente, assim. com o acompanhamento do psiquiatra. Mas tem jeito sim, a terapia ela dá conta Acho que é de pouco em pouco, né? Começar no que tá mais. Acho que o negócio da Vocês psicologia entendem? é de passinho em passinho. Se eu não já queria dar um passo, marca a perna. Só, Já não tipo, queria passar no psiquiatra de uma vez. já, tipo, já. É importante. É isso. Outra pergunta que ele fez é como largar um vício. Outra questão. Quando a gente fala de vício, né? Por exemplo, é bem complexo, porque pode ser um vício no cigarro, um vício no álcool, Na uma própria questão comida. alimentar. Exatamente. Comida. A gente não chama nem tanto de vício, tá? Quando fala da comida, mas tem gente que considera. É importante perceber qual que é a raiz desse vício. Por que que ele iniciou? Geralmente pode ser até por uma questão da ansiedade. Exatamente. Pode ser por outras questões também. Né? Então a gente precisa analisar essa raiz, cuidar dessa raiz. E existem, mais uma vez, técnicas que a gente utiliza, né? Principalmente quando o paciente descobre de onde vem isso, automaticamente já começa a modificar. Né? E tem casos que sim, tem que fazer tratamento psiquiátrico. A grande maioria, inclusive. 100%. Porque um vício já é algo que envolve uma questão química, emocional, mentalmente química mesmo, que eu falo de física, de corpo, né? Então precisa ter esse Deixa a cuidado. pessoa em abstinência. Exatamente. Também, às vezes. Vício é complicado, né? Negócio Vício bem- é Independente pior coisa. do que seja, É, do qual seja o seu vício, às vezes pode ser uma coisa bem Sim. pergunta séria. séria. Valeu, Barbosa. Obrigado aí. Obrigada, Barbosa. Ó, aí, outra pergunta aqui da nossa amiga Yumi, que tá sempre aqui com a gente. Também agradecer, Todo brigadão. episódio. Todo episódio ela tá aqui com a gente. Não perde um, você manda mensagem pra gente. Muito Que feliz, amor. né? Ajudando bastante a gente. Essa garota é incrível. Ela fez. A pergunta que ela fez é: já teve algum paciente difícil de lidar? Acho que esse. Já tive. Tem casos que são bem complexos, tem pessoas que são difíceis, mas a gente entende. Simples assim, né? Te deixa doido também. Mas é que faz parte, muitas vezes, às vezes, do transtorno da pessoa. Tem transtornos que são mais difíceis de cuidar, né, de lidar. Então a gente maneja, a gente tem todo um manejo pra cuidar, mas sim. Tive e vou ter ainda muitos pacientes ter, difíceis. Faz parte da rotina. Faz parte do meu ramo, né? trabalho. Do trabalho, é isso. Então, eu, brigadão pela moral e por estar sempre com a gente também. Agradecer ela, né? Porque ela tá sempre Valeu, com a gente. ajudando Yumi. bastante. Tá sempre com a Bastante gente, a mesmo. menina é incrível. Aí tem umas perguntas aqui do nosso amigo chamado Igor. Inclusive, ele tá aqui com a gente nos bastidores, tá? Ah, entendi, Tá. Igor. E ele... Mas, enfim, ele fez Pertinente. bastante perguntas. Primeiramente, Igor, brigadão por estar aqui com a gente. Nosso convidado Por ter também. mandado pergunta Por ter também, né? perguntado, podia muito bem ter Principalmente. ficado ali de boa e, tipo, tá ajudando Só a gente. observando. A primeira pergunta que ele fez é: de onde surgiu a vontade de ser psicóloga? Já respondi, né? Basicamente. Respondi, mas queria dar uma pinceladinha Uma só. pinceladinha? É. Bom, acho que surgiu mesmo com a vontade que eu tenho de poder auxiliar as pessoas que me cercam. Eu sempre gostei muito disso. E também pela vivência que eu tive com outros profissionais que foram muito acolhedores comigo. Eu queria poder passar isso para outras pessoas. Certo. Outra pergunta que ele teve é se já teve paciente com casos bem sérios. Já. Anorexias graves, passíveis de internação, ideação suicida, automutilação, abusos, né? Não só de substâncias, mas abusos sexuais, pessoas que tinham algumas parafilias, enfim. Eu acho que é uma área, é um setor que deveria ser bem mais valorizado, né? Porque querendo ou não, é um dos mais importantes que tem. Para os dois lados, Não, porque a sim. pessoa precisa estar bem em outra. Olha o caso que ela tá falando: mutilação, suicídio, Abuso, abuso. nossa. Sim, negócio e é uma é- responsabilidade. Gente, a partir do momento que você pega esse caso pra você, você tem que se responsabilizar por esse caso. Então, Né? Você não pode simplesmente pegar e falar assim: Não. opa, Largar. não quero isso aqui, não. Se Você até apareceu, pode passar ele para o Sim. profissional. Você não é obrigado a ficar com caso nenhum. Mas você tem que dar todo um respaldo. acompanhamento. É. E, como eu disse, eu acho que é o mais importante porque tá se tratando do mental, não só do físico. Sim. E eu acho que... Tá doido. Deveria ser mais valorizado porque é Eu ruim para concordo. todos Obrigada, os é lados. verdade. Deveria, é verdade. Concordo. Faço das palavras do Luquinhas minhas. A outra pergunta que o Igor fez é: quanto tempo você já trabalha como psicóloga? Eita, Igor. quase.
Uma média de 3 anos, mais ou menos. 3 anos? Caramba, tem tudo isso já. Tudo história, né? Quase Não, 3. Não, tudo o feed dela Ó, também, tudo. Tudo. 2 anos e pouquinho. 2 anos e meio, 2 anos mais e ou pouco? menos. 2 anos e meio. mais Caramba, ou eu menos. pensava que era É mais, muito hein? tempo, né? O pessoal Bastante pensa. tempo, ainda mais por tudo que ela. Sou jovem. Contou aqui, explicou. Outra pergunta que ele fez aqui também é sobre o momento em que nos encontramos hoje. Teve mais buscas no meio da psicologia? 100% de crescimento. As pessoas começaram a entender a importância da saúde mental quando elas se viram trancadas dentro de casa, tendo que lidar com seus próprios monstros e sua própria companhia, né? Então, realmente, as coisas melhoraram para o psicólogo, mas a gente entende que o nosso melhorar, infelizmente, é a piora da saúde mental das pessoas. Mas daí a gente tá aqui justamente para melhorar isso de novo, tá, galera? Tá tudo certo. Ajudar o máximo de pessoas possível, né? Possível Importante. tá fazendo bem, né? Acho que é o trabalho do psicólogo esse, é fazer o bem pro Sim. ser humano. Aí mais uma que ele fez é ter algum psicólogo famoso que você se inspira? Alguém? Tem referência? É, tipo... Tem. Mas é mais pelo empreendedorismo, eu acho. Tem a Alana Nijar, que ela é super empreendedora. Acho que mais do que psi, ela é empreendedora. Então, eu me inspiro muito nela desde o começo que eu comecei a empreender pelo Instagram. E tem, assim, outras pessoas que eu acho bonito o trabalho, mas acho que ela é, assim, quando eu olho aonde eu quero chegar. Eu acho que é um horizonte que eu enxergo. Tem a América também, que ela fala de comportamento alimentar, assim como eu. Eu gosto muito do trabalho dela, eu vi ela crescendo, assim, estourando. Também sempre me encontrei muito através do trabalho dela, sabe? Isso sempre foi muito importante. São, acho que, as principais. Daí tem outras que eu adoro o trabalho, né? Mas Que eu falo acompanha mesmo. que eu acompanho, né? Tem várias pessoas que eu sigo ali. A galera que eu sigo, vocês podem seguir sem medo, que são pessoas extremamente profissionais. Eu acho que o importante também é a gente ver com mais amplitude o ramo, porque se você basear só em uma pessoa, ou só nos estudos, você não vai pegar nada. Então você pega o que tem de melhor de um do outro, Acho que tenta até fazer o também seu com e quem melhorar. você tem colega de trabalho também. Tipo, às vezes. Sim, as minhas colegas, nossa, eu tenho parceria, muitas parcerias, né? As meninas, a gente tem trocas excepcionais e fora da psicologia também. Tem nutricionistas, psiquiatras, endócrinos, né, que trabalham junto comigo, educadores físicos, né? A gente Tem uma galera aí. Tem uma Implementando galera. outro. Tem uma galera de volta. E a última pergunta que ele fez é: a cirurgia chegou a abalar o seu emocional? Ou, A ou cirurgia- só fortaleceu? A cirurgia em si, eu acho que ela teve aqueles pontos que eu falei pra vocês que me deixaram mais assim, sensível. Então, o tempo que você fica se alimentando só de líquido, o período que você tá ali de transição mesmo, pele, né? a pele, o corpo mudando, né? Eu nunca tinha me visto magra, eu sempre fui acima do peso. Então, aquilo ali também foi chocante. Foi um susto. Foi um susto me ver magra, nunca tinha visto. Então, acho que esses são os principais pontos. Então, mexeu, sim. Mexeu sim. Então eu já falar o Eita dele. Eita Igor, segue lá, pessoal. Eita, Elaine Igor. Muito obrigado pelas Obrigada, Igor. perguntas contundentes e pontuais. Lindo, Muito lindo, bom. lindo. Bom, muito obrigado. O Rafael Jonathan, underline Pio, fez a seguinte pergunta. Na sua opinião, a sociedade vem se fragilizando? Eu acho que. Nossa, que pergunta. Porque passa mil coisas na minha cabeça quando eu penso nisso. Eu acho que a sociedade, ela. Na verdade, assim, hoje ela. Vamos lá, vou começar em outro ponto. Antigamente, eu acho que as pessoas elas tinham uma falsa sensação de que eles eram fortes. Então, quando a gente fala daquela coisa do apanhar, por exemplo, ai, criança tem que apanhar. Aí isso foi falta de apanhar, né? Os nossos pais, os nossos avós viviam na base do rei, né? Então tinha muito aquela coisa de hoje eles falam muito que a gente é uma geração Nutella, mimimi, cristal. Tem também? Tem. A gente se esconde muito atrás do tá tudo bem. Ai, tá tudo bem, não tá tudo certo. Ai, tá tudo ótimo. Não, e às vezes não tá. Às vezes não tá tudo bem, às vezes não tá tudo ótimo. Então, assim, eu acredito hoje que não é que nós estamos mais fragilizados. Eu acho que nós estamos mais abertos a entender a dor do outro. E antes, não. A dor do outro era curada na base da porrada. Então, eu acho que isso é exatamente isso. E às que ele vezes acaba até perguntou. atrapalhando, né? Eu vi ainda muita gente falando também da depressão ser a doença do século e Sim.
Mas eu acho que também a nossa geração é a geração que meio que, tipo, teve coragem de pegar e falar assim, eu não tô bem. Eu não tô bem, exatamente, eu quero mudança. É de Então a pouco em gente pouco, é né? tirado como frágil, né? Mas não. Na verdade, a gente só, né, tem outra visão de mundo. Mas vai ser assim. E também tem aquela coisa lá que os pais falam, mas na minha época é diferente. É, Quando a e gente for pai, vai era falar a mesma coisa diferente. também pra você. Era. Na minha época é diferente, isso é uma coisa Sim, que... porque a gente tá em constante mudança, né? Quem éramos nós antes desse podcast, já somos outras No pessoas. ano passado, tá doido que tudo começou a mudar. Esse ano ainda, eu acho que a gente só vai cair pra realidade mesmo e olhar para esses dias quando a pandemia, enfim, Sim, acabar. Porque com o que certeza. mudou? E se também, né? Talvez porque, como as pessoas falam, o mundo não vai ser mais o mesmo. Não Vai ser- mesmo. Exatamente. Coisa de louco. Várias reflexões. Exatamente. Várias reflexões. Rafael, muito obrigado pela sua pergunta. Foi boa pra caramba, né? Foi Foi uma pergunta diferente É, e eu puxou bastante assunto. Legal. bem... Vamos lá, dona Camila, próxima pergunta. Vamos lá. O senhor Denilson Almeida Underline, que inclusive teve aqui também, que ele Teve vai aqui sair- também? Teve aqui também, ele vai sair e eu próximo. Semana que vem, que no caso, Não, quem é- tá assistindo vai assistir semana que foi semana passada. Semana passada, porque pra ele entender, a gente grava É. aqui uma semana e posta na outra, então... Isso, a gente tá organizando essa O agenda Denilson aí. tá aí. Ele fez a pergunta que eu acho que é uma pergunta boa. Uma psicóloga faz uma autoanálise. É ou não é o correto? Eu acho que todo mundo chega um momento que começa a fazer uma autoanálise quando você já tá bem emocionalmente, né? Então, se uma psicóloga ela faz uma autoanálise depois dela ter feito psicoterapia, ela está no caminho certo. Agora, uma psicóloga utilizar... Às vezes, é meio impossível a gente não utilizar nosso conhecimento, às vezes, para se autoanalisar, né? Então, mas isso eu acho que não é um caso pensado, né? Então, eu mesma, às vezes, faço uma coisa e falo, gente, mas não, né? Eu falaria pro meu paciente falar uma coisa totalmente diferente. Por que eu tô fazendo isso? Né? Então, você meio Tem que esses freios, tem esses esse break. freio, né? Você tem essa autopercepção. Então, eu acho que não é que é errado. Acho que você tem que entender qual que é o teu papel na tua vida. Eu não sou minha própria psicóloga. Por isso que eu busco alguém pra me E auxiliar. a questão daquilo lá que a gente tava falando no começo de ver de fora, né? Às vezes a gente acha que tá tudo bem vendo uma coisa aqui, quando chega pra outra pessoa, pra externar isso, tá totalmente diferente. Quando a gente passa a se ouvir, É outra visão que você passa a ter também. É outra, bem complicado. Mas acho que a autoanálise também, não só no caso do psicólogo, acho que é... Acho Todo que mundo você faz, começar a se ver, tipo, Sim, é isso mesmo. É bom. Principalmente depois que você ganha esse autoconhecimento, você adquire ele, automaticamente você faz uma autoanálise. e Não tem eu acho como. que a autoanálise também não deve ser só pra criar uma barreira de eu não preciso passar no psicólogo, eu não preciso de ajuda de uma pessoa, eu não preciso ter alguém pra ouvir, pra falar. Não pra forma colocar alguma. isso. Eu acho que a autoanálise tem que ser pra você, opa, eu preciso de ajuda. De forma alguma. Eu acho que a autoanálise ela serve para os dois pontos, né? Para você entender ali que, olha, nossa, realmente a ajuda da psicoterapia foi ótima, nossa, realmente fez uma diferença. Mas também para você, né, poder ali perceber a hora que você precisa de ajuda também. certo. Tá, então, senhor Denilson, muito obrigado, né? Obrigada, senhor Denilson. Valeu. Obrigada. Fique ligeiro que é, ó, uma semana antes É. do Denilson. O dele saiu semana passada, então assiste lá. O pessoal entendeu ali de casa, pode ser que o pessoal entendeu. Se não entendeu, já vai ter assistido. Mas, já- Se não assistiu, vai lá assistir. Se é da Camila, já vai estar o Denilson lá. Já vai estar lá. Isso. Aí, pergunta do André.mr Moraes. Você acha... Peraí. Bugou? Tá É filtrando. que assim, na verdade, eu vou... Reformular. Assim, a pergunta dele é tipo se... Ó, você acha que existe alguma relação entre essa área da psicologia e religião? Então, tipo, psicologia e religião... Tipo, andam junto ou andam separados? Caramba. Profunda, né? É. Eu falo que eu respeito, obviamente, todas as crenças. A minha abordagem, não teórica, não tô falando de abordagem teórica, tô falando da minha abordagem, da forma como eu abordo esse paciente. É de uma forma completamente aberta. Eu conheço basicamente a grande maioria das religiões. Eu não tenho religião, tá? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro. Então, qualquer coisa que o paciente traz pra mim, eu valido. Né? Não como certo ou errado, que eu não tenho capacidade disso. Mas eu não tenho nenhum tipo de julgamento. Agora, quando a gente fala de psicologia e religião, eu acho que a espiritualidade é o foco.
Religião, não. Psicologia e religião É o que você acredita, a fé, a crença. são coisas completamente distintas. Psicologia é ciência, né? Religião é religião. Então não tem como falar, putz, olha lá, psicólogo cristão, ele pode ser cristão, mas ele não pode misturar como se ele, eu sou o psicólogo que vai, sei lá, fazer a cura gay em você porque você tá proibido de ser homossexual. Não, Ou, não. tipo, ele pegar e falar assim, tipo, tá acontecendo isso porque... Deus quis. tipo, Eu já escutei isso. Quando eu tinha 16 anos, eu fui numa psicóloga aqui da cidade mesmo. Eu nunca me esqueço. Na última sessão, né? Porque eu nunca mais apareci, então foi a última sessão. Ela veio com uns folders da igreja dela. Falou que meu problema era a falta de Cristo. E como você recebeu isso? Não voltando nunca mais. Mas, tipo, na hora que ela falou, tipo... Eu fiquei chateadíssima, porque eu tava passando por problemas de adolescência, né? Eu não sentia que aquilo era falta de Deus, de Cristo na minha vida. Eu sentia que eu precisava de ajuda, de direcionamento, né? Então foi, assim, foi muito chocante, né? E ali ela já começou a aprender a psicologia. Ali eu já vi que não fazia sentido. Falou, opa. Não é isso. Fazia Porque realmente misturar as duas coisas são duas coisas diversas. Gente, ela levou folder pra mim da igreja. Não, né? Tem Tô que que nem um misturar, exemplo. Uma vez um paciente ligou pra mim lá, né? E queria marcar. Ele falou assim, quem é psicólogo evangélico aí? Eu peguei e, tipo... Psicólogo evangélico, Sei, né? É quase tipo ali uma abordagem. Qual que é o psicólogo que trabalha com... Ai, para, né? Eu não sei, né? Enfim, Não rola. então... Essa é a pergunta do André. Então, André, muito obrigado também, né? Obrigada, gostei da sua pergunta, André. Não, a pergunta do pessoal tá hoje- melhorando hoje o cada vez pessoal- mais. Ótimo. Tá subindo, tá elevando o nível. Não, mas as de hoje... Não, tá fazendo a gente ficar sério aqui em vários momentos. Você dá risada daqui a pouco. Opa, Ora! vamos refletir ali. Não, mas tem também o papo descontraído, tem a hora séria. Claro. Vamos lá, Mas então. Que parte, bom, né? valeu pelas perguntas, porque tá legal, mano. E a Letícia, underline, acredito que seja um O2, ela fez 3 perguntas. A primeira, acha que esse isolamento social tem prejudicado não só o trabalho, a vida acadêmica, como a saúde mental? Sim. Como eu falei, né, na outra pergunta, eu acho que, gente, totalmente, assim. A procura aumentou muito, as pessoas, elas começaram a se encontrar com os próprios monstros, elas passaram mais tempo dentro de casa trancadas, a vida social delas modificou totalmente, o lazer. Fora, né, ter que estar ali trancado mesmo dentro de casa. A gente vive em cárcere hoje por causa do vírus. Então, realmente modificou muito a vida das pessoas em todas as instâncias. Tinha muita gente doido por aí, surtado e tá doido. Mas acho que mais é quando você, tipo, tava acostumado de um jeito e depois do nada... A rotina, deu, né? deu um baque, assim, que você não pode ver mais ninguém, você pode fazer mais E nada. outra, né? Eu lembro que no primeiro fim de semana de distanciamento, né? Que eu fiquei em casa, na época eu trabalhava na clínica, a clínica pausou por uns dias. Gente, eu lembro que a sensação de saber que eu não podia sair de casa que me matava. Eu lembro que eu peguei o carro, dei uma volta no quarteirão e voltei. E no comecinho era tudo totalmente vazio. Totalmente. E eu pensava assim, gente, jurou que não dá pra sair, tipo assim, até porque a gente não entendia da gravidade ainda daquilo, né? Era tudo muito E hoje inicial. veio tem muita gente que abusa, mas... Mas, né? Mas Fazer o quê? fazer São o quê? escolhas, né? As pessoas, infelizmente, Aí quando vê o que tá acontecendo perto... modificam o pensamento, exatamente. É isso. Então, a Letícia também fez outra pergunta. O que levou ela a cursar a área? Algo que motivou e algum interesse na psique humana que intrigou? Você conseguiu entender a pergunta? Entendi. Fechou. Quando a gente fala dessa parte de me intrigar, né? Eu acho que a mente humana é algo que intriga a maioria das pessoas. É interessante a gente saber da onde que vem, pra onde que vai, como que funcionam os pensamentos, por que que as pessoas têm determinadas atitudes. Né? Eu sempre gostei muito de coisas relacionadas ao crime, criminais. Sempre quis entender por que que as pessoas são tão cruéis. Né? Então a psicologia ela pôde também abrir pra mim um pouco disso, né? Por quê? E fui estudando, fui percebendo. Eu até me interessava muito pela psicologia jurídica, inclusive no começo, né? Mas daí acho que foram os principais pontos. Tá, é isso. E a última pergunta, é porque assim, tá muito longa. Eu vou tentar falar e você vê, qualquer coisa a gente tenta dar um jeito. Não, é sério, porque assim, ó, porque ela acabou escrevendo bastante. Eu não consegui meio que... É testão. Entendeu? Entendi. A Letícia, inclusive, foi quem ouviu do livro do Freud que eu comentei. Entendi. Entendemos agora. Agora entendemos. Não, agora por Cheio isso das que eu vi, é dúvidas. que eu não lembro o arroba dela. Opa!
lá. Opa. Então, ó, vamos lá. Você vê esta área como uma ferramenta para diminuir o alto índice de ansiedade, sendo o Brasil o país onde mais... Tá. Aí eu não Sim, consigo ver. a psicologia, ela realmente é uma ferramenta para o auxílio das pessoas que têm questões com ansiedade. Psicoterapia, ela é o principal caminho, inclusive, para isso. Né? Então, é bem ligado, né? Quem tem ansiedade tem... Ó, primeiro, vamos lá. Ansiedade é uma questão natural do ser humano. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. E tem as questões patológicas que envolvem a ansiedade. Então, ela tem que ser tratada com psicoterapia independente do ponto que seja. Né? Se é mais, se é menos. É importante levar para psicoterapia porque o psicólogo vai poder analisar junto com você se realmente essa ansiedade ela é passível de um tratamento psiquiátrico, com medicação, ou se ali com a psicoterapia a gente consegue tratar, ou se nem com psicoterapia, se nem tem necessidade, se é uma coisa só que você tá achando que tá exacerbada. É aquilo, etapa por etapa, passo a passo, não adianta querer ir. Vai pra terapia, lá a gente resolve. E que nem eu falei também na psicologia, é um paciente cada vez na terapia. Você não vai chegar já... Com os dois pés no peito, É, resolvendo né? tudo. Você Gente, pode- não é miojo, É. não adianta. O pessoal acha que terapia é miojo. Que você vai 5 3 minutinhos. sessões, resolveu. Não vai resolver. Né? A gente vai começar a entender o que tá rolando lá pela Isso, tem terceira, que se quarta sessão. apresentar o profissional, ver quem é você conhecer o profissional, ver o que está acontecendo e tudo mais. Porque E acho que é ouvir, uma né? das coisas que mais bate hoje também é esse negócio da identificação. Porque pode acontecer também. Às vezes você pegar, você passar com o psicólogo... A pessoa não falar, te entender. Não me identifiquei, mas ela falou, ó, também... Talvez não dá, mas eu vou te indicar para um outro psicólogo e tal, ver... Sim, Porque sim. pode acontecer, né? Pode. De um jeito ou de outro vai estar ajudando. Um vai querer ajudar o outro. Não vai pegar e Gente, vai abandonar. atrapalhar a psicoterapia não vai. É. Fiquem tranquilos, né? Desde que o profissional seja sério, entenda qual que é o trabalho dele, o papel dele na tua vida, não vai dar ruim. Fiquem tranquilos. Só vai, em alguma coisa vai ajudar. Fechou, Letícia, muito obrigado pela Obrigada, pergunta, né? Lê. Valeu mesmo por ter mandado. Ó, eu tinha até falado já. Você falou dela sem adorei. querer, ó. Sem querer. Sem querer, viu, Você viu? Letícia? Tá famosa no grupo, Tá hein? famosa. Então, Eu tenho sonho de ser policial, trabalhar com psicologia também, até ser conhecido. Mais fé, né? Que legal, tá pode me aqui. contactar se precisar, viu, Lê? precisar aí, ó. Tô aí à Camila- disposição. Siga lá, @camilabueno.pci. PSI, PC. PS, nossa, falei PC, nossa senhora, eu tô voando. Coitado, gente, falei demais na cabeça dele. É isso então? Acho que... É isso. Vamos... Gente, Tem Fique à alguma vontade, coisa quando que precisar. ressaltar, Camila? Acho que não, igual eu brinquei agora, mas muito sério. Façam terapia, busquem ajuda. Eu tô à disposição de todo mundo que precisar. Né? A gente se encaixa, a gente se entende. O que eu puder ajudar, eu tô aí. Né? Eu quero agradecer vocês, obviamente. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui. Eu sei que esse é um sonho de vocês. E eu fico muito feliz de poder apoiar de certa forma, né? Mesmo que seja com a minha experiência. O dia que vocês precisarem da parte 2, da parte 3, da parte Que vai 4, da ter, parte porque hoje 5... foi pouco, hoje foi pouco. Tem- Eu tô à disposição, eu adoro falar sobre o meu trabalho, sobre minha carreira, até mesmo sobre minha vida pessoal, né, as minhas vivências, fiquem à vontade, né, eu tô aqui por vocês, fiquem à vontade sempre que Então, precisar. gente, procura a Camila, segue ela no Insta, porque no feed tem bastante coisa interessante, bastante mesmo. Vídeo, tem até umas brincadeiras Tem, lá, eu né, que adoro eu fazer vi. um Reels, gente, adoro Eu vi um Reels. mesmo. Tem bastante coisa pra ajudar, pra incentivar. E quem estiver precisando também, eu acho que todo mundo precisa, na verdade. Pra Só caramba. que quem estiver tendo condição e precisando de fato, quem quiser, só entrar em contato com a Camila. Ela tá atendendo em Mogi das Cruzes, só que também faz atendimento Como online, ela que me nem falou, ela falou. ela pode atender pro mundo Mundo inteiro. Mil e inteiro. uma utilidades, Eu bom te bril. amo, bom brilzão. Como ela mesmo falou, 1000 utilidades. Então é só chamar, gente, que ela veio aqui nos ajudar hoje. Eu acho que é um grande, querendo ou não, presente, porque a gente tava querendo chamar uma pessoa, uma mulher pra Que vir. legal. Porque o nosso nicho tava muito Só entre a os gente. machos, né? Ei, Laia. É o que tá no nosso Querendo ou não, alcance. também é um pouco difícil pra gente, porque às vezes talvez pode não se sentir confortável, talvez a gente também não Isso. conhecer. Aí como eu E já a gente conheço trouxe uma também pessoa essa- tão séria, num ramo tão importante, que trouxe várias visões. bastante falou conhecimento, tanto. bastante conhecimento. Mas eu gosto muito de falar da psicologia para as pessoas. Não adianta eu falar da psicologia para os psicólogos, porque são as únicas pessoas que poderiam entender a parte técnica Verdade. da coisa. Então eu faço psicologia para pessoas que não são psicólogos, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente rir, a gente brincar, a gente tirar sarro, porque tem que ser leve, né? De pesado já basta a vida da gente. É isso, gente. Então, agradecendo de novo, Camila, obrigado. Obrigada, meninas. Muito É um obrigado por prazer. ter
dado essa moral pra gente, né? Ter me respondido e ter aceitado o convite, né? Que nem eu falei, não vai ser só a parte 1, vai ter a parte 2. Por favor. E, gente, faça vocês ouvindo a questão. Camila séria assim, vocês não sabem nada dessa garota. Não Olha tão o Trish. ligando. Eu meto louco mesmo, tô nem aí não. É humano, todo mundo é Não, humano, fala não assim, tá... tipo, ela não é. Ela é E ó, serial se me aqui, vê na mas balada, pode me cumprimentar. Não precisa ficar com não vergonha, fica com medo, não. não, né? E- Precisa Nossa, ficar é. com medo, não. Camila, muito obrigado mesmo, de Obrigada verdade, de a vocês. coração. Que você tenha todo o sucesso aí. Obrigada. E que a gente possa ter ajudado o pessoal que tava ali vendo, né? Com Possa ter certeza. ajudado, tirado bastante dúvidas. Lembrando também só o pessoal que todo dia na gravação a gente vai sempre deixar a caixinha de perguntas. É muito importante porque ajuda, porque, como eu já falei todas as vezes, a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Com certeza. Ou até uma coisa que a gente talvez não Não Tenha tenha lembrado, comentado. não tenha Isso, comentado, lembrado. né? Então, assim, vocês ajudam demais. Obrigado mesmo, de coração. Quem- Pra todo mundo que comentou, Tá segue ajudando. muita gente. Compartilha pra quem estiver precisando também, pra quem estiver interessado. Porque hoje foi uma coisa que saiu um pouquinho do nicho diferente do que a gente queria, só que vai ajudar todo mundo, independente da idade. E eu acho legal vocês darem essa abertura, né, pra outras coisas, assim, pra outras vivências, até às vezes fora do que vocês estão acostumados no dia a dia. É porque, igual vocês mesmos falaram, né, tiveram tantas perguntas e é uma coisa que talvez o público de vocês nem esperava Nem ter esperava. oportunidade de conhecer aqui. E tá aqui. Então, continue esse trabalho porque tá maravilhoso. E, Parabéns. gente, quem não perguntou na caixinha de perguntas, no dia que estiver estreando esse vídeo, a gente vai estar acompanhando a estreia. Pode fazer pergunta que Pode a falar. gente vai lá. Fiquem à Se não, vontade. só mandar mensagem pra Camila também, como a gente já Também, falou. estou à Pode- disposição, 101%. Amanhã, inclusive, se vocês quiserem, se o pessoal continuar mandando, né, de hoje pra amanhã, não sei se vocês vão deixar a caixinha aberta, fiquem à vontade, quiserem me mandar, eu tô aí pra isso. Fechou. Marco A gente vocês. Pode fazer uma coisa até no A Instagram. gente pode né? deixar. Não, depois eu posso responder e marcando vocês, e vocês É. compartilham. Fechado? Vamos Então, ajudando. Camila, muito obrigado mesmo, de Obrigada a verdade. vocês. O pessoal que ficou ali, muito obrigado. Gente, só para poder lembrar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o joinha, porque vai ajudar a gente bastante. Like porque eu tô vendo que tem bastante gente aí que tá assistindo e não tá inscrito. Não É. acredito. A gente tem que chegar em 100 inscritos. Tá aí quase, a nossa tá perto, meta pô, a hoje gente tá tá o quê? perto. A No gente... momento a gente tá com uns 89. Isso, hoje eu pertinho. olhei tava com 89. Tá Então, pertinho, pô. quem sabe até quando sair esse dia vídeo a gente já não tem. Não sei. Então, se a gente alcançou 100, agora é 150. 50, 100, Vai isso. subindo. É isso. Então, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, manda pra todo mundo que conhece, pra família também, que hoje eu acho que Foi muito bom. abriu muito o nicho. muito Eu acho bom. que todo mundo vai que ficar bom. interessado na conversa e ficar preso ali mesmo, É. né? Não sair. Então assistam, porque tá muito legal. Compartilha com quem achar que precisa de ajuda também. E segue a Camila. E lembrando que o arroba da Camila vai estar na descrição do vídeo também. Descrição, Obrigada. vai aparecer alguns trechos do vídeo. Eu tô tentando organizar isso daí direito. Uhum. Tá de todo mundo. Na descrição do Tito, do Igor vai ficar também, que tava ali atrás. Ajudando a gente hoje pra O nosso caramba. na descrição vai aparecer durante o vídeo. Então é isso, gente. Segue É todo isso. mundo, compartilha muito e logo mais tem mais. Valeu, galera. Obrigada. Tchau, tchau e muito obrigado. É nóis.